vamos começar. A gente vai ter agora um mini curso de mercados digitais e os desafios da regulação na era das Big Techs. E quem vai apresentar para vocês é o professor Marcos Lira. E tem que agradecer também ao apoio da Corecon. E, enfim, ele vai ter 1h30 para falar e mais 30 minutos de perguntas. Obrigado aí. Já encerrou, né? Pessoal, obrigado pelo convite. Eu nunca estive aqui na frente apresentando algo, então isso também é uma primeira vez para mim. Como eu estava comentando agora, eu sou professor daqui desde 2021, como professor substituto, então por incrível que pareça eu tenho pouco tempo de casa. Porque para a contagem tal da vida, tudo bem? Para a contagem de tempo de quem está fazendo graduação, 4 anos é uma graduação inteira, né? Para a maioria, não para todos talvez. Mas... É verdade, para você que é 6. Aqui é 6. Você que se entregou, não mencionei ninguém. Mas para quem é professor, isso é pouco tempo. Né? Isso é pouco tempo. A nossa carreira, a gente fica pelo menos 30 anos aqui. Né? Então eu me considero no início de carreira, esse é um marco importante para mim, então eu fico feliz pelo convite, de verdade, assim. E é bom ver que muitos dos meus alunos estão aqui, que eu fui professor em algum momento, né? Então é legal ver que vocês estão aqui voltando em diferentes estágios da faculdade para discutir um tema que é um tema absolutamente fundamental hoje, né? Eu acho que dentre os vários questões que o país está debatendo, que a gente está tendo que se debruçar para enfrentar, né, nesse mundo muito doido que a gente vive, a regulação de grandes plataformas digitais das Big Techs é talvez um dos principais. Né? Eu só não vou dizer que é principal, porque parece que eu estou puxando sardinha para o meu lado, então não necessariamente é principal, mas é um dos problemas que é urgente, que é relevante. Então, a ideia desse mini curso é tentar provar para vocês que essa regulação é necessária. Eu já vou de cara dizer que a minha posição é essa. Essa regulação é necessária, essa regulação é muito importante e ela tem vários motivos. Mas o que é importante a gente ter antes de a gente começar o debate? Quando a gente fala de regulação econômica ou regulação concorrencial, a gente não está falando de regulação de conteúdo. A gente não está falando de regulação de fake news, discurso de ódio ou do problema da adultização, como aquele vídeo do Felca, que ficou muito famoso. Esses são problemas muito importantes, mas não são esses que a gente está debatendo aqui. A maioria dos países separou esses dois tipos de regulação em, geralmente, 2 leis, né, 2 debates, porque a ideia é você tem que quase que refundar a relação que a gente tem com o ambiente digital e por diferentes óticas. Né? Então, a regulação de conteúdo é muito importante, mas não é ela que a gente vai debater aqui. A gente vai debater regulação econômica e regulação concorrencial, tá bom? Então, vamos para pontos. Para cima foi, então vai ser para cima. Para a gente começar a entender por que essa regulação é importante, por que essa regulação é necessária, a gente tem que discutir um pouco os aspectos microeconômicos dessas plataformas. Por que isso é muito importante? Porque tudo que vocês aprendem em micro, e podem pegar os cursos de micro 1, micro 2, micro 3, até micro 4, são conceitos que são aplicáveis mais para indústrias tradicionais, que fazem pão, que fazem carros, que fazem produtos físicos. E quando a gente está falando, por exemplo, não precisa nem pegar Big Tech, Netflix oferece um conteúdo digital, ele não te entrega um bem físico. Inclusive, a Netflix, quando começou nos Estados Unidos, era uma locadora delivery. Né? Então, a pessoa recebia um DVD em casa e devolvia, até tinha um bem físico ali. Hoje em dia não tem. Quando você entra no Instagram, quando você entra no Facebook, quando você entra no TikTok, você não está consumindo produto físico, você não está comendo um pão ou comprando um carro, você está consumindo conteúdo digital. Né? Então, todas as teorias que a gente aprende em micro lá são pensando em fábricas que produzem produto físico. Então, a gente tem que mudar um pouco a microeconomia que a gente usa para isso. Então, foi demais. Aqui. Primeira coisa que eu acho muito importante é a gente entender que existe essa figura da plataforma.
A plataforma, o que é isso? Né? Esse agente novo, essa entidade nova que a gente não estava acostumado tanto a lidar. A plataforma é um intermediário. É um intermediário. O mercado tradicional, você quer comprar um pão, você vai na padaria e compra um pão. Se você quer comprar um carro, você vai na concessionária e você compra um carro. Você vai direto no vendedor. Agora, quando você quer consumir um vídeo de alguém que criou, você vai assistir um vídeo do Felipe Neto, que seja, você não vai e entra no site felipeneto.com.br, você entra no YouTube. Né? E tem um intermediário. Quando você quer um carro que vai daqui até São Francisco, você não simplesmente começa a procurar gente na rua, você pode pegar um táxi, mas você não para carros que você acha que podem ser motorista aplicativo. Ou você está indo para São Francisco? Não, você abre o Uber, você abre um aplicativo. Quando você quer ver o que uma pessoa que você segue, um influenciador, postou no Stories, você não entra no site da pessoa, você entra no Instagram. Então a gente passou a ter a figura de um intermediário, né, que é essa plataforma. E esse intermediário, essa plataforma, ela conecta dois lados de um mercado, oferta e demanda. Se você está usando o Instagram, você está consumindo o conteúdo que outras pessoas produziram. Sejam elas pessoas famosas ou seus amigos, mas você está consumindo. Então, essa conexão entre esses dois lados, os usuários e quem cria esse conteúdo, é feito por meio de uma plataforma. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós estamos lidando com um intermediário. Existe esse intermediário. Faz muito mais do que intermediário, mas para a gente começar a conversa, a gente tem que entender isso. Estamos lidando com um intermediário. E esses intermediários existem em vários tipos de mercado. Vários. Então, se você quiser comprar, sei lá, alguma coisa para comer, você vai entrar no iFood. Então, você tem plataformas de todos os lados. Uma plataforma não é uma novidade no mundo digital. Você já tinha plataformas que não são digitais antigamente. Pega um jornal, o Globo. Se você quiser vender o teu carro, você botava um anúncio no Globo, um apartamento, você botava nos classificados. E aquilo é uma plataforma. O Globo está conectando leitores com anunciantes. Né? Então, a plataforma já existia. Essa figura da plataforma digital, que é a figura nova. Tá? Isso é importante. Primeira coisa, antes da gente começar a falar, regular, não regular, a gente tem que ter em mente que plataforma digital, beleza, é um intermediário, mas são coisas completamente distintas. Então você tem plataforma, o Uber é uma plataforma, mas o iFood também. O Tinder é uma plataforma. O Instagram é uma plataforma, o YouTube é uma plataforma, o Uber é uma plataforma, tudo isso é plataforma. E olha a quantidade de setores que a gente tem. A gente tem, por exemplo, o mecanismo de busca, que o Google é disparado líder. Você tem marketplace, né? O Airbnb é um marketplace, funciona, o Mercado Livre é um marketplace. Você tem sistema de pagamento, PayPal é uma plataforma também, tá? Comunicação, você tem comunidades, né? Que são as redes sociais, você tem repositórios, o Spotify é uma plataforma, o YouTube é uma plataforma. Então, se a gente for falar de regulação, a primeira coisa que a gente pode pensar, a regulação geralmente é uma regulação setorial. Então, assim, sei lá, quando a gente fala de setores regulados, a gente tem a regulação do setor de óleo e gás, a regulação do setor de energia elétrica, a regulação do setor de telecomunicações. Então, geralmente, a regulação que a gente está acostumado, a regulação econômica, é a regulação de um setor. Só que a plataforma digital, se a gente vai discutir regulação, a gente tem que entender que isso não é um setor. Não existe setor plataforma digital. Não é um setor. Tem vários setores. Então, isso já é um primeiro desafio. Porque quando a gente estava lá em 2022, houve um projeto de lei para regular. Não é esse projeto que a gente está debatendo agora. É um outro projeto. Tem que regular a plataforma digital. Só que esse primeiro projeto, ele queria que a Anatel regulasse a plataforma digital. E a primeira reação das pessoas foi, beleza, as plataformas que são telecomunicação faz sentido. Agora, a Anatel vai regular o Uber? A Anatel vai regular eventualmente o Airbnb? E se decidir regular a Netflix? Por que a Anatel e não a Ancine? Então, o que o pessoal falou, a primeira reação a esse projeto de lei foi tipo, gente, a plataforma digital é um bicho que tem várias caras, tá? Então, não é igual a regulação setorial. Isso já é um primeiro desafio, quero quem regular, mas vamos com calma. Eu ainda não sei em que direção a porta. É pra TV, é pra TV. Pra TV mesmo? Uhum. Essas plataformas, elas operam em o que a gente chama de mercado de dois lados, ou mercado múltiplos lados, tá? Então, esse início do mini curso vai ser mais conceitual. Então,
Mercado de dois lados é todo mercado que é intermediado por uma plataforma. Então, rede social é um mercado de dois lados. Ele tem o lado dos usuários e o lado dos anunciantes. O anunciante também é um usuário do Instagram, né? Por que vocês acham que o Instagram é de graça? Porque tem anúncio. Os anúncios que aparecem no feed de vocês é quem está bancando o fato de ser o Instagram ser gratuito. Então você tem dois lados de um mercado. Você tem o lado dos usuários e o lado dos anunciantes, e quem intermedia é o Instagram, que é a plataforma que intermedia. Tá? Então a gente está lidando com mercados de dois lados, ou mercados de múltiplos lados. Por exemplo, o YouTube é um mercado de três lados. Ele tem quem assiste, quem cria os vídeos e os anunciantes. Você tem três grupos de usuários, é um mercado de três lados. Toda a microeconomia que vocês estudaram não é para mercado de dois lados, não é para mercado de três lados. A microeconomia que vocês estudaram é mercado que tem oferta e demanda sem intermediário. Ponto. Oferta e demanda. Você vai na padaria, você vai no mercado. Então, a gente, para analisar essa figura nova, a gente tem que entender que tem que adaptar as ferramentas. Mas vamos lá. Sofia, acho que não está falando. Eu acho que eu vou... Para cima no ângulo 3 graus para o lado. Será que eu distância aqui? Onde que está o receptor? Você sabe? É mais fácil. Tá aqui. É nesse notebook? Então faça assim. Boa. Essas características microeconômicas, elas estão presentes em vários tipos de mercado, em vários tipos de empresa. O que a plataforma digital tem diferente? Tem várias dessas ao mesmo tempo. Eu não vou ficar aqui listando elas, que a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Tá? Primeiro, efeito de rede. Efeito de rede, vocês estudam em micro 3 e vocês veem de novo em micro 4. Só que em ambas as ocasiões, vocês veem rapidamente. Efeito de rede existe sempre que a utilidade ou o valor que eu dou para um produto ou serviço depende de quantas pessoas usam. Se você vai e come um sanduíche, aquilo te dá uma utilidade intrínseca. Comi um sanduíche, legal, gostei, mais 3 de utilidade, show. Quando você está usando uma rede social, a quantidade de utilidade que você vai tirar daquilo depende de quantas pessoas usam. Se a rede social não tiver ninguém, você não tem utilidade, porque você não socializa, é uma rede antissocial. Então uma rede com 3, 4, 5 pessoas não é interessante que você poste e ninguém vê. Agora, isso faz com que existam efeitos de rede, que a utilidade depende de quanto mais pessoas existem. Você pode pensar, se do ponto de vista concorrencial, isso já é um problema. Por quê? Se eu quero criar uma rede social para competir com o Instagram, vou competir, o Instagram está monopolista há muito tempo. Eu vou lá e crio e ninguém entra. Por quê? Porque a pessoa só tira utilidade daquilo se tiver gente dentro. E uma pessoa que não tem uma rede social e vai criar, minha primeira rede social eu vou criar. Eu vou para a minha rede social do Marcos, que tem 0 pessoas, ou vou para o Instagram que tem zilhões? Vai para o Instagram, mais um para o Instagram. Isso já é uma primeira barreira à entrada. Isso já diminui concorrência. Isso é uma dificuldade para ter concorrentes, né? Esse é o fato de ter efeito de rede. Esse efeito de rede que eu descrevi para vocês é o que a gente chama de efeito de rede direto. Positivo. Quanto mais gente usa o Instagram, mais valioso é para uma nova pessoa usar o Instagram. Efeito de rede direto positivo. Só que se a gente olhar o outro lado do mercado, que são os anunciantes, o efeito de rede direta é negativo. Quanto mais anunciante, pior é para o outro anunciante. Os anunciantes não querem que tenha outros anúncios, eles querem que só tenha um dele. Então você tem um efeito de rede que por um lado é positivo no lado dos usuários e por outro lado é negativo, que é pro lado dos anunciantes. Então a gente tem esse efeito. Só que empiricamente a gente vê o seguinte: o efeito de rede positivo é muito maior que o negativo, é assimétrico. Então a tendência é que essas plataformas cresçam. Tá? Existem também os indiretos. E aí que o negócio fica um pouco mais complicado. Eu já vou passar direto para essa imagem aqui, que eu acho que ela ajuda a explicar melhor. Vamos pensar numa rede social. Vamos pensar no Facebook, vamos pensar no Instagram, vamos pensar até no Twitter. X, né? Aquele lado azulzinho é um dos dois lados do mercado. É onde ficam os usuários. Os usuários, eles têm... Desculpa que está em inglês essa imagem, não achei um equivalente bom em português, tá? Mas aquele lado tem efeito de rede direto positivo. Quanto mais gente tende a entrar, porque tem mais utilidade. Aquele verde, aquele lado direito verde, é o lado dos anunciantes. Quanto mais anunciante, menos interessante é para anunciante anunciar lá. Beleza, tem isso.
Só que existem efeitos de rede indiretos, que é de um lado para o outro. Quanto mais usuários tem no Instagram, mais é valioso para o anunciante entrar. Esse efeito de rede indireto é positivo. Quanto mais gente daquele lado azulzinho, quanto mais usuários, mais valioso é para o anunciante anunciar. E, por outro lado, o efeito de rede indireto do outro lado é negativo. Quanto mais anúncio, pior é a experiência do usuário. Quanto mais anunciante, pior é para os usuários. Então você tem meio que esse ciclo. Entra mais gente, melhor para os anunciantes, mais anúncio. Aumenta o anúncio, algumas pessoas ficam de saco cheio da quantidade de anúncio, saem. Só que a quantidade de gente que entra é muito maior que a que sai. E isso é empírico, isso não sou eu que estou falando, isso é empírico. Então, esse efeito, ainda que excesso de anúncio tire algumas pessoas, a quantidade de gente que tira é pequena, em comparação com a quantidade de gente que entra. Então, essas plataformas já são grandes, têm tendência a ser cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. Tá? Então, o que é importante até o momento é ficar claro que esse ciclo existe. Ele é um dos principais responsáveis por a gente ter monopólios em alguns serviços digitais, como, por exemplo, redes sociais. Como, por exemplo. Acho que foi 2. Bom. E aí, o negócio começa, o caldo começa a ficar um pouco mais grosso, assim, começa o problema a ficar um pouquinho maior. Por quê? Só essa lógica já é o suficiente para vocês pensarem. Esses mercados tendem a ser concentrados na mão de poucas empresas, né? Porque o que já é muito grande tende a ficar maior porque valoriza mais, etc. Só que além disso, vocês têm que pensar o seguinte: vocês não pagam para usar o Instagram, vocês não pagam para usar o YouTube. Vocês podem pagar para tirar o anúncio, mas se vocês não quiserem pagar, não precisa, e a gigantesca maioria dos usuários do YouTube não vai pagar. Vocês não pagam para usar essas coisas. Por quê? Quem está pagando, como eu estava falando antes, são os anunciantes. Ou seja, os anunciantes subsidiam o seu uso. Em troca, você vai assistir os anúncios deles. Então, existe o que a gente chama de subsídio cruzado. Um lado da plataforma subsidia o outro lado, fazendo que a gente tenha preço zero. Preço zero. E aí, o que acontece? Imagina que eu quero criar, mais uma vez, a rede social para competir com o Instagram, para competir com uma empresa, enfim, que tem uma rede social ou qualquer outro serviço desse tipo. Eu tenho que, primeiro, criar um serviço que seja muito atrativo, porque, ninguém quer ir para uma rede social, não tem ninguém, mas tem que algumas pessoas têm que começar a vir para começar a ter gente. Só que você vai ter que competir com uma empresa que está cobrando zero. E se você está criando um negócio, você tem que se remunerar de alguma forma. E como é que você vai atrair anunciantes se você não tem ninguém? Vai ter um anúncio, o cara vai pagar ali 50 centavos, R$1. E você vai bancar a tua infraestrutura com isso? Não vai. Então isso é uma nova barreira à entrada de novos concorrentes. Mais uma barreira. Né? Então o negócio vai ficando complicado. Esse subsídio cruzado, ele é um mecanismo muito eficaz. Porque assim, para usar conceitos que se estudam em sala, o lado dos usuários é muito elástico. A elasticidade para essa demanda é muito alta, porque vocês não pagam nada. Se eu tivesse que pagar R$1 para entrar no Instagram, vocês, em vez de ficar o dia inteiro, vocês iam entrar uma vez a cada 2 dias, ou uma vez por dia. Entrar muito menos. Então vocês são muito elásticos a preço, porque estão acostumados com preço zero. E o anunciante é inelástico, ele aceita pagar um anúncio caro, porque pensa na cabeça do anunciante. Se eu quiser vender maquiagem para um público de 40 anos, o que é mais eficaz? É botar um outdoor na rua ou eu fazer um anúncio no Instagram que seja direcionado para quem tem 40 anos? Ir para o Instagram. Eles são inelásticos, eles aceitam pagar um preço alto por esse anúncio, que é muito eficaz, muito mais que botar um outdoor na rua. Então eles vão subsidiar os usuários. Os usuários que são mais elásticos vão pagar zero. Olha como é difícil ter concorrência. Como é que você vai concorrer com isso? Com uma plataforma que tem um ciclo de auto-reforço, que fica gerando cada vez mais usuários, e a preço zero, e que cobra caro no anúncio. E você como é que fica? É difícil. Aí, o negócio fica um pouquinho mais complicado que isso, porque o efeito de rede em si já é um processo que é muito concentrador, né? Como eu estava falando para vocês.
Só que existe um elemento a mais, que é um detalhe que não é só um simples detalhe. Ele ajuda a explicar por que essas plataformas são tão grandes. Quanto mais gente usa, mais dados são gerados. Você sabe que o tempo todo vocês estão usando um dispositivo digital, acessando um serviço, vocês estão gerando dados. Quando vocês assistem um vídeo no YouTube, vocês estão gerando informação. Essa pessoa gosta desse tipo de vídeo. Quando vocês se inscrevem no canal, quando vocês deixam um like, ou quando vocês se conectam com alguém numa rede social, vocês estão gerando dados sobre o que vocês gostam, sobre quem vocês são. Esses dados, eles são muito valiosos, porque é o seguinte, antes disso, o Big Data, porque eu vou falar sobre o Big Data, né? O Big Data, ele é esse grande volume de dados que é processado em tempo real e que gera informações. Isso aí é responsável por gerar muitas inovações, isso é algo positivo. Se a gente não tivesse a tecnologia de Big Data, você não teria o Waze. Né? O Waze processa um monte de informações em tempo real para gerar um dado de tráfego, então você sabe que você vai levar daqui para tua casa 33 minutos. Né? Então você tem uma precisão que é algo fantástico. Só que o Big Data, ele também gera um ciclo de auto-reforço, que é o seguinte, imagina lá, naquela rede social, com muitos usuários lá, com um monte de usuários, entrando cada vez mais, porque o feed de rede atrai cada vez mais gente, cada vez mais. Cada pessoa que usa, ela vai fazer interações nessa rede social, vai assistir vídeo, vai deixar like, vai se inscrever, vai fazer um monte de coisa. Isso aí vai gerando dados. Esses dados, eu também, desculpa, não achei uma versão em português desse esqueminha, mas lendo aqui, essa geração de dados é armazenado, é preparado, é analisado, você tem uma ideia de uso, nem que seja um treino de algoritmo, esse tipo de pessoa gosta desse tipo de conteúdo. E que vai fazer com que atraia mais gente, porque eu falo, realmente, se for para o YouTube e começar a assistir um outro vídeo, ele vai me recomendar vídeos que eu gosto. Então eu vou entrar no YouTube, sempre vou ter algo para assistir. Então vai gerando mais dados, e esses dados vão atrair mais gente, que vai gerar mais dados, e que vai fazer esse ciclo. Então, nesse loop de atração de pessoas, de gerar mais interações, vai gerando mais dados. E a questão é que esses dados atraem mais usuários, porque pensa só, usuários geram dados, esses dados geram anúncios personalizados, ou seja, fica muito melhor que o outdoor. Esses anúncios personalizados vão ter anunciantes, que vão dar uma grana preta. Essa grana, o que vai acontecer? Vai ser investido para melhorar a qualidade do serviço. Melhorando a qualidade do serviço, você atrai mais usuários, que geram mais dados, que atraem anunciantes, que gera dinheiro, que gera investimento, que gera mais usuários. Então, esse ciclo, ele é muito forte. A gente diz que, assim, efeito de rede não é algo que foi criado por rede social, é aquela história. Existe efeito de rede até quando a gente está discutindo o jornal impresso. Né? Quanto mais leitores tiver no Globo, mais anunciante vai querer usar o classificado. Só que quando a gente tem plataforma digital, a gente tem um mecanismo a mais. O que é esse mecanismo a mais? A geração de dados, como eu vinha falando. Então, se você tem mais usuários, geram mais dados, que geram um produto melhor, um serviço melhor, que geram mais usuários. Então, a capacidade de processar esses dados melhora os serviços, melhora os produtos, que reforça esse ciclo de atrair mais gente, que gera mais dados. Então, isso tudo gera uma barreira para ter concorrência muito grande. Muito grande. Imagina só, voltando para aquela questão, se eu quisesse criar uma rede social, não só eu tenho que enfrentar uma rede social que é muito cheia, num mercado que quanto mais pessoas tiver, melhor é o serviço, como eu vou ter que ofertar preço zero, e além de ter que ofertar preço zero, eu tenho que fazer isso em base de dados nenhum. Sem saber o que esse tipo de pessoa gosta, sem saber o que esse tipo de pessoa consome, sem ter uma informação nenhuma. Contra uma rede social que tem informação gigantesca sobre como as pessoas vivem, como as pessoas tomam suas decisões. Então é um negócio complicado. Então, a gente diz que os efeitos de rede deste tipo de mercado são efeitos de rede baseados em dados, que é o inglês Data Driven Network Effects. Então, são efeitos de rede baseado nos dados. Os dados reforçam esse efeito de rede. Tá? Isso é algo muito importante, porque criam melhores serviços e tal, etc. E bom,
Tudo bem até aí? Eu acho que se quiser fazer uma pergunta durante a apresentação, podem fazer também, não deixar para o final. Tranquilo, tá? Porque peço muitas informações. Bom, além de todo esse lado que a gente pode dizer que é o lado da demanda, tudo isso é meio lado da demanda, né? Tipo assim, as pessoas têm esse comportamento de só querem rede social com muita gente. Tudo isso é uma discussão um pouco mais sobre o lado da demanda. Mas o lado da oferta, o lado das plataformas, tem outros elementos que reforçam esse caráter concentrador, essa tendência à concentração dessas plataformas. Por exemplo, a gente aprendeu um negócio, um micro 2 chamado custo marginal. Né? Vocês aprenderam, custo marginal, custo de produzir uma unidade a mais. A gente aprendeu também, em micro 2, que o custo marginal é crescente. E é por isso que a curva de oferta é positivamente inclinada, lembra? Então, é crescente. Por que a lógica é assim? Quanto mais eu produzo, maior é o custo unitário de produção, porque você vai levando os equipamentos ao limite, então a gente começa a ter problema, então o custo aumenta, você tem que pagar hora extra, o custo vai aumentando, por isso ele é crescente. Isso, o fato do custo marginal ser crescente, pode só parecer um detalhe gráfico, mas na verdade é o motivo pelo qual não se produz infinito. Por que a montadora não produz, sei lá, 1 bilhão de carros, a montadora produz 1 milhão? Porque ela tem um limite técnico, né? O custo vai crescendo demais, tem uma hora que não dá. E todo produto que é um bem físico, tangível, tem essa característica, você não produz infinito, tem um limite ali técnico, né? De quantidade de gente e tal, de quantidade de equipamentos, mas quando a gente está falando de serviço digital, esse limite meio que não existe. Porque o custo marginal, ele não é crescente, ele é decrescente e ele é cada vez menor, chegando próximo de zero. Imagina assim, qual que é o custo para a meta de ter um usuário a mais no Instagram? O tráfego que essa pessoa gera no servidor porque ela está lá rolando feed. É virtualmente zero, praticamente zero. Uma pessoa a mais que está assistindo um filme Netflix assim, está gerando movimentação no servidor, o tráfego. Custo baixíssimo, diluído em um monte de custo fixo. Né? Um monte de custo fixo. Então, o custo marginal, ele é decrescente, ou seja, é cada vez mais barato produzir, ou seja, eu produzo quase infinito. As redes sociais, o Instagram, por exemplo, tem capacidade, a gente pode dizer com alguma tranquilidade, de boa parte da população mundial usar ao mesmo tempo. Então, você não tem um limite de produção, você pode produzir infinito. E um dos motivos que alguns mercados tradicionais, que não são digitais, não são monopólios, às vezes é o limite físico. Pô, essa empresa aqui não consegue produzir 100% da demanda, não consegue atender esse ponto, então nunca vai ser monopolista, não consegue atender a demanda toda. Então você vai ter concorrência. Só que uma rede social consegue atender a demanda toda. Consegue. E o Google consegue atender a demanda toda por pesquisas. Né? Então você tem um outro limitador da concorrência, que é o fato de que você tem empresas que conseguem atender toda a demanda sozinhas. E com custo decrescendo. E outro problema é para eu criar um concorrente para uma rede social. Outro problema, por quê? Se eu estou no começo dessa rede social, meu custo fixo vai ser relativamente alto para montar a rede social, eu contratar um servidor e tal. Eu vou diluir isso em 3 usuários, 4 usuários que tem que pagar zero, porque senão eles não vão usar. Tá vendo como o negócio é complicado? E aí a gente tem o que a gente chama de retorno extremo à escala. Vocês aprenderam em micro 2, um pouquinho em micro 4, um pouco mais, o que é economias de escala. Quanto mais você produz, mais diminui o custo total médio. Né? Quando a gente tem um custo marginal indo a zero, o meu custo médio vai caindo muito. Então a gente tem retorno de escala, uma economia de escala que a gente chama de extremo. Então tem esse conceito de retornos extremos à escala. E a gente também chama de escala sem massa. Por quê? Não é de um bem físico, é um bem intangível. Uma rede social é intangível. Né? Isso, abrindo um parêntese, é algo muito interessante sobre esse mundo que a gente vive. Das maiores empresas do mundo, a gente tem gigantes de tecnologia que não são donas de bens físicos. Se você pegar algumas décadas atrás, as maiores empresas do mundo, valor de mercado, geralmente petroleiras, sabe? Então era alguém que tinha o petróleo é o combustível do mundo, né? Faz sentido que essas empresas sejam as mais poderosas, maiores em valor de mercado. Hoje tem, por exemplo, empresas como o Google, como a Microsoft. A Microsoft não tem poço de petróleo, o Google também não. Eles têm um serviço digital que não tem algo tangível, físico. Se você olhar para a Apple até tem, porque tem o hardware da Apple que é muito forte, né? O iPhone, o Mac e tal, mas ainda assim não justifica ter o tamanho
isso diz muito sobre o que a gente tem. E voltando aqui para a economia de escala, essa economia de escala são isso, você produz muito, você atende muita gente com algo que não é tangível, né? Algo que está aí no ar ou na internet. Bom, dito tudo isso, a gente vai chegar a uma conclusão importante. Primeiro, pegando tudo que eu falei até agora, a gente tem uma geração brutal de dados. Eu acho que vocês estão tranquilos quanto a isso. Essa geração brutal de dados, ela gera um efeito que é, tudo isso que eu falei para vocês, gera uma tendência de que se concentrem em poucas empresas e que você tem monopólios. Beleza, até aí, tudo bem. Só que essa geração massiva de dados faz com que essas empresas consigam entrar em outros mercados também. Porque pensa só, os dados são um insumo que é utilizado para todos esses mercados. Para você criar uma boa rede social, você precisa ter dados dos usuários. Para você criar um bom serviço de varejo, você tem que ter dados dos usuários. Para você criar um bom serviço de streaming, você tem que ter dados dos usuários. Então, se essas empresas geram tantos dados com esses efeitos de rede, por que não entrar no novo mercado, no novo mercado, no novo mercado, no novo mercado? Por isso que a Amazon vai criar um serviço de streaming. Por isso que ela cria um Prime Video. Ela tem tantos dados sobre o que as pessoas produzem, gostam, etc., que para ela faz sentido ter um streaming de vídeo, ela vai ter dados para criar um serviço que atenda o que as pessoas que usam a Amazon Prime gostam. Não estou defendendo o catálogo do Prime Video, jamais farei isso, porque longe de mim, tem que melhorar. Mas entenderam? Então, isso faz com que você entre em novos mercados, porque essa geração de dado é um insumo principal. Para você criar, sei lá, suco de laranja, você precisa de laranja, certo? Para você criar um serviço digital, você precisa de dados. É isso, é um insumo, é matéria-prima. E elas têm muito, então por isso que essas empresas, a gente não pode dizer que a Amazon ela é muito grande para o serviço de varejo dela. O serviço de varejo não é nada na receita da Amazon. A grande parte dela é do serviço de cloud, que deu ruim essa semana, como vocês viram. Mas vem disso. Então são vários mercados ao mesmo tempo. E entrando cada vez mais. Isso é um conceito que vocês aprendem em Microcloud chamado economias de escopo. É mais barato você entrar num segundo mercado do que uma empresa nova fazer esse serviço, porque você tem dados, você está em uma boa posição para entrar em vários mercados. Por isso que essas empresas se organizam como ecossistemas. Esse exemplo da Amazon é olha tudo que a Amazon oferece. Né? A Amazon começou vendendo livro. Hoje em dia, olha tudo que ela faz. Inclusive, grande parte da infraestrutura do Ocidente, no mundo, é com a serviço de nuvem da Amazon, é com a AWS. Então, sim, se o Bezos derrubar café no teclado de novo, grande parte do mundo para de funcionar. Né? Aí são outros exemplos, a gente vê outras Big Techs, né? O serviço em comum delas, o funcionamento em comum delas é o fato de que elas se organizam em ecossistemas, né? Vocês podem ver, o Google faz um monte de coisa, a Apple faz um monte de coisa, a Meta faz um monte de coisa. Não quer dizer que eles são, tipo assim, tudo que as Big Techs tocam é excelente. Não, várias dessas empresas elas não foram bem sucedidas em entrar em mercados. Elas tentam várias coisas, a maioria funciona, mas nem tudo. O Google criou uma rede social um tempo atrás, né, que era horrível, né, não deu muito certo. Mas elas conseguem virar monopolistas em vários mercados. Isso que é preocupante. O Google é um virtual monopolista de pesquisa. Assim, ele não tem 100%, mas ele tem 90 e tantos. Né? Pouquíssima gente não pesquisa no Google. Se você olhar também, em alguns países, como nos Estados Unidos, a Amazon é gigantesca no varejo, então você tem monopólios. E aí, a conclusão desse processo todo há uma tendência à concentração. Ponto. De mercado, na mão de poucas empresas. Além de ser uma tendência à concentração na mão de poucas empresas, essas empresas tendem também a entrar em cada vez mais mercados. Cada vez mais mercados. Cada vez mais mercados. Virando grandes conglomerados que atuam em muitos mercados ao mesmo tempo. Então a gente tem estruturas complexas. Isso aqui são vários ecossistemas que a gente está lidando. E esses mercados, a gente chama de mercados do tipo winner take all, que é o vencedor leva tudo. É comum em mercados digitais que você tenha uma única empresa. É muito comum. A gente pode dizer que antes
99 tentar dar um gás aí na parte de comida nos últimos meses, o iFood estava um virtual monopolista, né, de delivery. A gente, quando não tem monopólios, a gente tem oligopólios. A gente diz que carro por aplicativo já é meio que um oligopólio, Uber em 99, com o Uber sendo maior, né? Então você tem uma configuração que ou você tem uma empresa só, que é o vencedor leva tudo, ou você tem poucas empresas em mercados que o vencedor leva a maioria. Tá? Então a gente diz que se em mercados tradicionais a concorrência é no mercado, em mercados digitais a concorrência é pelo mercado. Pelo mercado. Quando você tem uma lanchonete, você tem 15% das vendas da região, você faz promoção, cria um sanduíche novo para tentar ir para 16, 18, 20, 25%. Você tenta ali batalhar na participação de mercado. Quando você está no mercado digital, você não batalha pela participação de mercado, você batalha para levar o mercado todo. É por isso que muitas empresas digitais elas têm prejuízo por anos até ter lucro. Por quê? Queima dinheiro para ser monopolista ou queima dinheiro para ser oligopolista. Então você vê a Amazon, muito prejuízo por muitos anos. Muitos anos. Nubank, prejuízo por muitos anos. É comum essa configuração, essa dinâmica é muito comum. É óbvio, gente, que qualquer negócio você tem uma chance razoável de não ter lucro no começo, por qualquer coisa, abrir um restaurante, uma lanchonete, uma barraca para vender um sanduíche, qualquer coisa. Mas esses mercados, a ideia é você vai queimar dinheiro para ficar numa posição de mercado, se não de monopólio, de oligopólio, uma posição de muita vantagem. Né? Isso é algo que é uma característica. Então essa ideia da concorrência pelo mercado todo, não dentro do mercado, é algo que preocupa. É algo que preocupa. Porque como é que você vai gerar concorrência, e pensando no seu ponto de vista de defesa da concorrência, como é que você vai garantir concorrência em mercados que tendem a ser monopólios? O que você faz? Isso é algo que deixou as autoridades de defesa da concorrência muito preocupadas. Porque aonde... Pode falar. Como é que é o seu nome? Desculpa. Heloísa. Tem alguns pontos muito interessantes no que você falou. Primeiro, assim, sobre o aplicativo que está sendo usado para um outro tipo de público, né? Essa é a justificativa que o TikTok conseguiu surgir no mundo que o Instagram estava prometendo ser um monopolista para sempre, né? Uma das formas de você conseguir entrar nesses mercados é encontrar nichos. Mas aí é quase como que assim, você está criando um novo mercado que não era atendido. Né? O TikTok foi fazer uma função que o Instagram não fazia. Os vídeos curtos, né, o Reels do Instagram não existia antes do TikTok. Né? Então o TikTok é uma empresa que, a ByteDance, né, controladora do TikTok, encontrou. Esse nicho não está sendo atendido. Então, pum, criei e agora eu sou um novo monopolista. De um mercado diferente. É porque a fronteira do que é um mercado e o que é outro é algo que, enfim, a gente, o Micro 4 é mercado relevante, né? Mas separar o que é um mercado e o que é outro, nesses mercados é muito difícil, né? Mas a ideia é que, assim, cara, cria um novo mercado. Você vai pegar rede social baseada em fotos e stories, digamos assim, o Instagram é monopolista. Né? Nesse outro nicho é o TikTok. Nesse outro nicho de mercado pode ser
um lugar onde você veja novelas verticais, né? Parece que a Globo vai fazer uma novela vertical de que se passa aí. É que no jornal eles explicavam que assim, eles contaram a história de como começaram a lançar novelas, a popularização da TV. E aí falou assim, as pessoas se acostumaram a ver novela de forma muito popular, horizontalmente. E agora as pessoas não estão mais vendo tanto novela horizontal. E ele falou assim, as pessoas estão vendo novela no celular. Aí eles estavam chamando esse processo de verticalização das novelas. Não, interessante. Tem também o fato de que as pessoas não conseguem reter atenção por muito tempo mais, né? Então você tem um negócio ali vertical, rápido, você olha no celular, entre responder o WhatsApp e o outro, pode fazer sentido. Mas acho que você tocou primeiro nesse ponto, que eu acho que assim, quem consegue entrar aqui encontra um nicho que não está sendo atendido. Então, assim, não é que nenhuma empresa nunca mais entre, mas tem empresas que conseguem ter habilidade para encontrar esses nichos, isso é muito importante. Agora, sobre esse outro ponto, de assim, por que a gente não faz algo antes disso ser um problema? Era porque os mecanismos regulatórios que o mundo tinha não estavam preparados para esse novo mundo, né? Esse novo mundo, porque é sempre assim, a gente diz que a inovação vem antes da regulação. Então, se você tem uma inovação que gera um outro tipo de mundo, um novo tipo de mercado, você não tem mecanismos preparados para lidar com os problemas que são gerados, né? Isso sempre vem atrás. E o problema é que assim, isso hoje já é um problema. Está aí, né? Está aí. A gente tem plataformas que são monopolistas, que monopolizam vários mercados, e a gente não tem perspectiva de ter concorrência, a não ser quando você tem periodicamente alguém encontrando um nicho não atendido, alguém leia-se capital chinês, né? Geralmente, né? Esse capital chinês, que é quem tem grana para entrar nesses nichos, né? Mas o problema é que está feito. O que a gente tem que fazer agora é ter um arcabouço regulatório que proteja a concorrência de mais longo prazo, né? Que proteja novas iniciativas, né? Mas eu acho que a gente vai chegar num ponto que eu acho que vai satisfazer. Não sei qual vai ser a sua opinião sobre o projeto de lei que o governo está apresentando, já vou falar dele. Mas só... não. Eu ia falar um negócio. O resultado disso tudo é mercados que têm monopólio, beleza, isso está claro e tal. Há uma leitura, a primeira reação das pessoas é beleza, mas contra monopólios e contra mercados muito concentrados e contra práticas que essas empresas podem ter que são anticoncorrência, a gente tem um arcabouço, a defesa da concorrência, está aí para isso, né? Está aí para isso. Se esse monopolista é um monopolista que não segue as regras da boa concorrência, a defesa da concorrência investiga e pune, não é isso que faz? Só que acontece o seguinte, a gente tem as ferramentas da defesa da concorrência para analisar esses mercados, são ferramentas da micro. Vocês ficam repetindo que micro não serve para nada, mas vocês sabem que o CAD, quando vai analisar fusões, ele usa o modelo de Bertrand e Cournot, tá? Simulações. Só que o modelo de Bertrand é um modelo que, como vocês sabem, é um modelo de concorrência em preços. Sei que a Raquel está aqui, isso é assunto de micro 2 que ainda não chegou. Mas é finzinho do curso, quando chegar em oligopólio. Mas esses modelos são modelos que são baseados em uma concorrência tradicional, em preço, em quantidade. Quando você vai pegar um serviço com preço zero, como é que o CAD, que é o órgão de defesa da concorrência no Brasil, vai analisar? Ele está acostumado a ver, olha, essa fusão aqui vai gerar aumento de preço, se for um aumento muito grande é ruim. O preço é zero. Se o Instagram comprou o Facebook, na Meta, comprou o WhatsApp. O WhatsApp continua gratuito, pós-fusão. Como é que você vai ter uma política que está preocupada com eventuais aumentos de preço, analisar os prejuízos à concorrência de um serviço que custa zero? É porque as ferramentas que são usadas não são adequadas para esse tipo de mercado. São ferramentas pensando em mercados tradicionais, da micro tradicional, como a gente conhecia. E além disso, existe um segundo problema. Além das ferramentas serem inadequadas, você tem o seguinte, a velocidade com que estas plataformas conseguem fazer condutas anticompetitivas, práticas anticompetitivas, é muito maior do que a velocidade que o CAD tem para investigar. As investigações são lentas, elas são demoradas. Por quê? Porque você tem que fazer todo um estudo do mercado. A empresa tem, obviamente, o direito de se defender, você tem que ouvir a empresa, você tem que fazer todo um processo. E quando você termina o julgamento, já tem mais 20 condutas diferentes. Porque, como esses mercados estão crescendo muito rápido e dominando muito rápido, muitas denúncias de condutas consideradas anticompetitivas estão surgindo. Muitas. Então, por exemplo, no Brasil, a gente teve um caso muito famoso, que é o caso do Google Shopping. O Google, quando criou a aba do Google Shopping, que a gente tem hoje lá na pesquisa do Google e tal, quando ele criou, ele colocava, não sei se você
pegaram essa época, se vocês lembram. Eles botavam uma caixa do lado direito do resultado de pesquisa, que era um box assim, que tinha, sei lá, algumas geladeiras, alguns micro-ondas. Se você escrever micro-ondas, ia aparecer lá os resultados. Na Wikipedia, que é um micro-ondas, você pensa que lá do lado direito aparecia essa caixa com micro-ondas do Google Shopping. Né? Tipo assim, olha, tá tanto na Magazine Luiza, tanto não sei o que. O Buscapé entrou no CAD contra o Google. O que o Buscapé falou? Cara, isso era 2011, tá, gente? Isso é um outro planeta. É 2011? Eu estou ruim para a data, mas tem tempo. Era uma época que as pessoas usavam muito o Buscapé. O Buscapé era o principal comprador de preço. Tem muita gente que usa, até tem um gráfico de histórico de preço e tal. Mas basicamente as pessoas pesquisavam o preço ali, ponto. Pesquisavam ali, ponto. O que foi o argumento dos caras? Olha, além daquela caixinha do lado direito, está levando o pessoal para o Google Shopping, na pesquisa normal está tendo o resultado do Google Shopping, sendo que eles criaram esse troço agora. Se o algoritmo fosse neutro, o meu resultado do Buscapé tinha que estar na frente do Google Shopping, porque eu sou plataforma líder e esse serviço acabou de ser criado. Pode ser que ele vire monopolista, pode ser que ele vire líder de mercado, pode ser que ele seja melhor que o meu. Mas algo que é criado agora não é instantaneamente melhor que o meu para, num algoritmo neutro, justo do Google, colocar na frente. E aí o Buscapé entrou no caso contra o Google, falando, olha, não pode isso. Naquela época a gente não tinha um nome para isso, mas essa prática ela é hoje conhecida como autopreferência. Você é dono de uma plataforma forte e você coloca os seus resultados de pesquisa na frente do outro. Se a Amazon pegar e colocar todos os resultados dos marketplaces, dos terceiros, lá no fundo, colocar os dela, vendido e entregue pela Amazon na frente, ela está praticando autopreferência. Isso é um conceito hoje em dia. Na época não existia esse nome, né? Foi criado depois, mas na prática é Buscapé falando, o Google está fazendo autopreferência. E existe um mecanismo europeu de pesquisa de preço que entrou com o mesmo processo na Europa, o mesmíssimo processo. O processo foi arquivado porque o Google entrou num acordo de remover a caixinha do Google Shopping do lado direito, ela não existe mais, há muitos anos, e voltar a ter um algoritmo neutro. Por quê? O Buscapé estava indo para a segunda página de resultados do Google. Ir para a segunda página é morrer. Assim, as pessoas não vão à segunda página. Porque quando você falava que isso era um absurdo, as plataformas sempre respondiam a mesma coisa, que é a concorrência está a um clique de distância. A um clique, é só a pessoa clicar na segunda página. Só que o problema é, se você pegar o estudo comportamental, ninguém vai para a segunda página. Menos 10% das pessoas vão para a segunda página. A gente é preguiçoso a esse ponto. Se a gente é preguiçoso a esse ponto, o que acontece? Ir para a segunda página é matar. Se o Google quiser que o serviço dele de comparação de preços fique forte, muito rápido, é só jogar o Buscapé para a segunda página. E o dele para a primeira no começo. Acabou. Então, essa plataforma que tem esse poder gigantesco que é o Google, o que ela faz? Assim, ela matou um outro mercado. Entrou no outro mercado. Comparação de preço. Pronto. Monopolista. Ou, se não é monopolista, um líder de mercado com muita força. Sabe? Então, esse é até mais um exemplo desse negócio de que tende a entrar em cada vez mais mercados. Hoje o Google tem aba para pesquisar preços de passagem, de avião, tem para fazer um monte de coisas. Né? Então, o que acontece? Aí o CAD, beleza, o CAD arquivou, só que ele já tem mais outras várias denúncias. E é muito tempo para investigar, isso demora bastante. Então essas práticas empresariais anticompetitivas foram pipocando, A União Europeia dá um monte de multa para as Big Techs, assim, por várias dessas condutas, venda casada e tudo mais. E aí você tem investigação lenta e ferramentas inadequadas feitas para concorrência em preço, em quantidade. Então, você tem um problema. Para dar um exemplo, os problemas das plataformas digitais elas não estão só no mundo dessas condutas anticompetitivas, do Google Shopping e tal, estão também nas fusões e aquisições. Por quê? Muitas das aquisições que as Big Techs fazem são aquisições de startups. Então, o Google, ele compra, eu até mencionei isso mais cedo numa aula, lá na pós, eu não sei se esse número está atualizado, porque é um dado que eu tenho que estar um pouco defasado, mas até determinado ponto, o Google comprava uma empresa a cada 2 semanas. Isso é um dado muito bizarro, né? E qual é o problema? Você pensa, mas o CAD tem que julgar fusões e aquisições. Então, o Google está adquirindo um monte, é só o CAD ir lá e, olha, você está adquirindo empresa demais, não pode.
Só que o problema é, para você pedir autorização para o CAD, para comprar alguém, essa empresa menor tem que ter pelo menos 75 milhões de reais de faturamento bruto anual. Uma startup no começo não tem esse faturamento. Então o que acontece? Dá para comprar um monte de startup no começo sem que o CAD tenha que autorizar. Então você nunca vai ter um concorrente, porque além de todas as barreiras à entrada, quem surge você compra. Quem surge você compra. E pega um cara que está querendo uma startup, bota um bilhãozinho na mão dele para você falar, não, cara, eu prefiro concorrer com você para você me esmagar lá na frente. Meu amigo, é 1 bilhão e praia. Não tem essa. Não tem essa. Então o que acontece? Você não, o CAD e outros órgãos de defesa da concorrência pelo mundo não estavam tendo que autorizar várias das compras. Então você tem um mercado que tende a, mercados que tendem à concentração e que todo mundo que pode surgir para virar um concorrente, eles vão em abocanha. E aí, nessa época, quando começou a surgir esses diagnósticos, todo mundo entrou em pânico. Todos os congressos que você tem de defesa da concorrência, todo mundo, vários artigos, que era sempre assim, diagnóstico, olha, tá ruim pra cacete e vai piorar. Todo mundo falando a mesma coisa. Ninguém sabia o que fazer. E esses dados do processo dessas compras, do Google comprar uma empresa a cada 2 semanas, a Apple comprar tanto, a Microsoft comprar tanto, a Amazon comprar tanto, você está todo mundo em pânico, nunca mais vai ter concorrência, a gente não está nem olhando nada. A gente pode ver que assim, se pegar o histórico, entre 1987 e 2022, por que 1987? Que é a criação da Microsoft, né? Pegar a Big Tech mais antiga. Todo esse tempo, essas empresas adquiriram 1.210. Beleza, mas é muito tempo. Mas 90% foi depois de 2010. Depois de 2010, ou seja, os últimos anos, quando foi acelerando esse processo de concentração, Big Techs e tal, foram momentos que eles começaram a comprar todo mundo. Desde comprar empresas mesmo, a comprar partes da empresa, assim, a comprar produtos da empresa. O Android não foi criado pelo Google, foi comprado pelo Google. Não sei se vocês sabem, o Android foi comprado, não é a criação do Google. Vários dos serviços que hoje são parte dessas plataformas foram comprados. O YouTube foi comprado pelo Google, o WhatsApp foi comprado pela Meta, então várias dessas empresas foram compradas. O Waze é do Google, tá? O Waze foi comprado pelo Google e você, em aplicativos de tráfego, você não tem concorrência, porque o Google Maps e o Waze são o mesmo dono, né? E essa falta de atender os critérios de notificação para o CAD pedir autorização fez com que o próprio CAD não julgasse. O CAD não julgou a compra do Waze pelo Google. O CAD não julgou a compra do WhatsApp pelo Facebook na época, não era Meta ainda. A justificativa para... Você quer tudo, Vai. Eu vou no Google. Bom, com essa altura não se fala. Bom, acho que vou tentar falar mais alto por enquanto, mas quem vai mais para trás, se conseguir chegar mais um pouco, acho que vai ajudar a ouvir melhor. Mas eu vou falar nesse negócio que eu vou falar. Se eu conseguir ouvir, conseguiu, quem não conseguiu, pelo menos enquanto não resolve. Bom, aí o que acontece? Um monte de compra, várias empresas sendo compradas e nenhum julgamento. E qual que é a justificativa de você precisar ter pelo menos 75 milhões para precisar pedir autorização do CAD? Porque quem é uma plataforma, uma empresa pequena, se você comprar, em teoria, uma empresa pequena, não tem um problema concorrencial. Se você comprar uma padaria pequena, o CAD não precisa olhar. Por isso que tem esse limite mínimo de 75 milhões. Só que a ideia é que em um mercado tradicional, uma empresa com faturamento muito baixo, ela tem pouca relevância. Então, tudo bem você não precisar de autorização. Pode ser podem dizer que o WhatsApp é irrelevante? Pode dizer que o Waze é irrelevante? Se o WhatsApp cai, ninguém faz nada. A economia para se o WhatsApp parar. E quando a gente que vende coisas que precisa do WhatsApp, a economia para sem o WhatsApp. Então, esse critério foi um problema para a gente não sequer olhar essas aquisições. O CAD até tem um mecanismo na lei que permite que ele obriga uma empresa a pedir autorização mesmo que não atenda os critérios. Mas o CAD nunca usa esse mecanismo que obriga a ter que pedir autorização. Por que o CAD não usa? Porque as empresas ficam falando, olha, se você vai usar isso só contra mim, eu estou sendo perseguido, porque você nunca usou isso. E acaba que nunca usa. Bom, mesmo assim a gente pode dizer que o CAD julgou alguns casos. Em alguns casos o CAD foi julgado. Se você olhar entre 95 e 2023, tivemos 233 fusões ou aquisições.
julgadas pelo CAD envolvendo plataformas digitais. Só que 84% foi posicionado o rito sumário. O que é o rito sumário? É uma análise simplificada. Esse caso não dá problema, a gente só vai carimbar aqui e não vai olhar com profundidade. Então foi muito aprovado sim uma análise profunda. E todas essas aquisições foram aprovadas, as 233. Em apenas 3 delas tiveram alguma condição. Tá, você pode comprar, mas você tem que seguir tal regra, não pode fazer qualquer coisa. Então foram postas condições em 3 e aprovados todos. Além disso, a gente teve um monte de práticas anticompetitivas que foram julgadas. Dentre essas práticas que são importantes, assim, a primeira é o autofavorecimento, que é, ou autopreferência, né? Tem 2 traduções, porque se usa self-preference e tem gente que traduz como autofavorecimento ou autopreferência. Que é essa que eu falei, você dá prioridade para os próprios, né, serviços seus numa pesquisa, né? Então, esse caso do Google Shopping foi muito importante. Teve esse no Brasil, que foi muito parecido com o da Europa. Venda casada, também é muito importante. Em 2018, o Google foi multado na Europa por causa do Android. Por quê? Quando o Google comprou o Android era um sistema operacional de código aberto. Aí ele continua sendo, né? Só que antes de ser do Google, era realmente, tipo assim, tá aí pro mundo, beleza, podem usar do jeito que quiser. O Google compra, ele coloca algumas condições. Você pode usar de graça o Android. Você Motorola, você Samsung, pode usar, beleza. Só que, primeiro, os aplicativos do Google têm que vir instalados. Aí não tem problema nenhum. Mas vocês vão colocar certas travas operacionais que a gente vai deixar para o Android, vocês vão implementar, para piorar aplicativos que sejam concorrentes do Google. Isso foi provado. Se você tiver um aplicativo de e-mail que logo é concorrente do Gmail, ele vai ser pior do que o Gmail. Se você tiver um navegador que seja concorrente do Chrome, ele vai ser pior. Tem um navegador do Samsung ruim. Ele até hoje, apesar das travas não existirem mais. E você só vai vir com uma loja de aplicativo instalada que é a Play Store. Você sabe que hoje é diferente, o Samsung não tem uma loja diferente. E aí, beleza. Mas é de graça. É de graça. Pô, não sei, cara. Então faz o seguinte. Eu, Google, vou te pagar. Se você usar de graça, eu vou te pagar. Você Samsung, você Motorola, e você coloca todas essas regras aqui e vem com os aplicativos do Google instalados. Pô, você não está me pagando, vai ser de graça? Pô, show. Maravilha. Um grupo de desenvolvedores de aplicativos concorrentes dos aplicativos do Google entrou na União Europeia falando assim, não, eu estou morrendo, eu estou respirando para eles, vocês precisam fazer alguma coisa. E aí, a União Europeia... Então a União Europeia considerou venda casada e obrigou a tirar todas essas travas, permitiu que você continuasse vindo instalado aplicativos do Google, tá? Como é até hoje, né? Você compra o celular Android e vem instalado, né? Na maioria dos casos. Só que você não pode mais ter essas travas, né? E aí tudo isso foi retirado e a União Europeia deu aquele momento que era a maior multa já dada pela Comissão Europeia para um caso de defesa da concorrência, que era 4 bilhões de euros, 4 bilhões alguma coisa. Hoje isso já foi superado. Mas mesmo para o Google, 4 bilhões de euros é dinheiro. E aí você tem outros acordos de exclusividade, etc. O que acontece? O que é a conclusão de tudo que eu falei até o momento? Temos um problema. Temos um mercado que tende a ficar cada vez mais concentrado, que tende a levar essa concentração para novos mercados. Temos um arcabouço de defesa da concorrência que é insuficiente, porque é lento, porque tem ferramentas inadequadas, e você está pipocando um monte de casos de práticas empresariais que são consideradas anticompetitivas, e um monte de aquisição que não está sendo julgada, especialmente de startups. Com isso, o pessoal estava todo mundo ansioso, o que faz? O que a gente pode fazer para mudar isso? Vamos atualizar as ferramentas, mas não é suficiente, a investigação ainda é lenta, até que o pessoal teve uma ideia, cara, vamos mudar o marco regulatório. Vamos mudar. Não deu certo. A gente tentou, mas não deu certo. Vamos agora fazer o seguinte.
fazer o que a gente chama de regulação ex ante. Primeira coisa, regulação ex ante, regulação econômica ex ante, antes do fato, é feita na regulação vertical, né? Regulação vertical é de óleo e gás, de telecomunicações e tal. Existem regras do que as empresas podem ou não fazer, né? A gente sabe que, por exemplo, a Light ou a Enel aqui em Niterói não pode cobrar qualquer tarifa. Existem regras feitas pelo órgão regulador que diz qual pode ser a tarifa. Você tem lá bandeira verde, bandeira amarela, então não tem regra para tarifa. Eles não podem precificar à vontade. Tem regras. É um setor regulado, regras ex ante. Então o pessoal falou, olha, a gente não pode fazer uma regulação igual a esse tipo, porque não é uma regulação de um setor só, como eu falei para vocês, são vários setores, mas a gente pode pegar alguns elementos desse tipo de regulação para botar em prática, que é o lado de ser ex ante. Basicamente, a gente tem mercados que são winner take all, eles tendem a ser monopólios. E a justificativa que você tem regulação ex ante de petróleo, de energia elétrica, é que eles tendem a ser monopólios. Eles são monopólios naturais, que é o termo que a gente usa. Plataforma digital não é monopólio natural, mas tende a monopólio. Se tende a monopólio, é justificado que a gente tenha regras especiais para essas plataformas. Então vamos pensar o que a gente pode fazer de regras especiais. Em vez de ficar investigando, o Google fez venda casada, o Google, a Amazon fez autopreferência. Cara, vamos botar regras de funcionamento para essas empresas, para a gente prevenir desde antes que esses problemas ocorram. Já que a tendência é que não tenha concorrência, vamos forçar a ter concorrência. E ali, alguns países começaram a trazer propostas de como fazer essa regulação nova. Essa regulação diferente do que era feito, diferente da defesa da concorrência. Regulação que é feita sem estar investigando um caso específico, regras para as plataformas. A União Europeia aprovou uma lei que é o chamado Digital Markets Act, ou Lei dos Mercados Digitais. O que é isso? Eles pegaram o seguinte, tem um órgão de defesa da concorrência, né? Esse órgão agora não vai fazer só defesa da concorrência mais. O que esse órgão vai fazer é regular plataformas também. Então, quando a gente diz regular plataformas também, não é só investigar uma conduta, não é só julgar uma fusão, é colocar regras de funcionamento. A gente vai fazer isso. Esse órgão de defesa da concorrência vai ter um órgão interno a ele só para isso. Primeira coisa que ele vai fazer, escolher quem vai ser regulado. Tem que escolher quem. Só que isso não é simples. Por quê? Tem plataforma digital, Big Tech, que ela é monopolista num serviço. E uma empresa pequena em um outro serviço. Né? Você pode dizer que assim, a Apple ela tem um poder de mercado gigantesco, mas o iTunes é tão relevante assim. Então não faz sentido regular a empresa inteira. Essas empresas, como a gente vem falando, atuam em vários mercados. Tem mercado que ela atua que faz sentido regular, tem mercado que não faz regular. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear quem são essas empresas, que a gente chama de gatekeepers, ou porteiros digitais, que são o termo que a Europa usou, que essas empresas controlam uma infraestrutura essencial da internet. O Google controla uma infraestrutura essencial da internet. Ele é dono do mecanismo de busca. Muita gente chega nos mercados, nos produtos, pelo mecanismo de busca do Google. Se o Google não tiver regras de funcionamento, ele pode, como um porteiro digital, fechar a porta e só quem é amigo dele vai ter acesso à pesquisa do Google e todo mundo que não tentar, já era, acabou. Ele é um gatekeeper. Tem gente que tem essa posição dominante, né? A Meta é um gatekeeper em rede social. Então a gente tem que mapear quem são esses gatekeepers, que são esses porteiros digitais. E aí eles usam quase que um mote que os mercados têm que ser contestáveis e justos. Não são palavras escolhidas à toa. Contestável, o mercado contestável é um mercado que tem concorrência, ou seja, esse mercado tem que ser possível de ser contestado, ele tem que ter concorrência. E 2, ele tem que ser justo. Por que ser justo é importante? Porque, olha, a Apple deixa várias empresas criarem aplicativos para acessar os usuários de iPhone, contando que pague 30% de tudo que você tirar do aplicativo para a Apple. Todos os aplicativos comprados na App Store, 30% vai para a Apple e todas as transações feitas dentro do aplicativo. 30% vai para a Apple. Se você compra uma coisa dentro do aplicativo,
E sim, inclui, por exemplo, em algum jogo de celular, uma microtransação, 30% vai para a Apple. Por isso que o Fortnite entrou na justiça contra a Apple nos Estados Unidos. Porque imagina tirar 30% de todo mundo que joga Fortnite pelo iPhone. É uma grana violenta. É uma grana violenta. Isso é considerado um termo injusto. Né? Se você é tão importante e a Apple não permite que tenha uma loja de aplicativos que não seja a App Store dentro do iPhone, se você é monopolista em termos de loja de aplicativos, você tem a porta de entrada para os usuários do iPhone. Você é um porteiro digital. Se você cobra 30% de todo mundo que quer acessar esse pessoal, você está sendo injusto. Então, esse lado da justiça é mais no sentido de você ter termos de uso dessa plataforma que sejam justos. E o contestável é você ter mecanismos que gerem algum grau de concorrência, que alguém consiga concorrer. É uma regulação que tem meio DNA de defesa da concorrência, porque a maneira como se olha e os objetivos que você quer chegar são objetivos de defesa da concorrência. Você ter concorrência, você ter justiça dentro do mercado. Mas, sem ser defesa da concorrência, porque não é fruto de uma investigação, são obrigações que são impostas. Então, assim, desde 2023 já está funcionando, tá, essa regulação. A Europa ainda está meio no começo, porque é uma regulação que é muito lenta. Só esse processo de escolher as empresas e elas se defenderem e dizer que elas não merecem reguladas e leva bastante tempo. Então, basicamente, tem duas etapas. Os europeus têm que escolher quem vai ser regulado e escolher as obrigações que esses regulados vão ter que cumprir. Tá? São duas etapas. Então, a gente pode dizer que esses aqui são os regulados pela Europa. Vamos olhar, por exemplo, rede social, TikTok, Facebook, Instagram e LinkedIn são regulados. Se você olhar para tudo aí, a Microsoft só é regulado o LinkedIn e o Windows. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Quando a gente está falando desse tipo de regulação de plataforma digital, não é a empresa inteira. São os mercados em que ela é um porteiro digital, que ela é responsável por garantir ou não o acesso a pessoas, que é muito importante. O Windows se você, digamos assim, bota uma dificuldade técnica no Windows para algum tipo de serviço, você perde um mercado gigantesco, né? Você se inviabiliza de certa forma. O LinkedIn também, porque você, mas o LinkedIn é tão relevante assim? Para uma rede social profissional, só o LinkedIn. Então, se o Windows resolve tirar uma empresa do LinkedIn ou tirar uma pessoa do LinkedIn, isso afeta a vida dela. Isso é muito importante. E você tem empresas que vão ter muitos serviços. Né? O Google tem o Pesquisa, Mapas, o Google Play, que é a loja, né? Você tem o Google Shopping, você tem os anúncios do Google. Então, o Google tem vários serviços que estão sendo regulados. A meta vai ser o Messenger e o WhatsApp, além da parte de anúncios também, do Facebook e do Instagram. A Amazon vai ser o Marketplace e a parte de anúncios. E uma coisa que é absolutamente estranho para um brasileiro, o Booking.com foi considerado um gatekeeper contra todos os prognósticos, porque para o consumidor europeu, controlar o Booking é você fechar o mercado de hotelaria. Né? Aparentemente lá não se sabe pesquisar hotel fora do Booking.com. Então lá é um poder de mercado muito grande, então eles entenderam que tem. Então basicamente são as 5 big techs americanas, o Booking.com e o TikTok. O TikTok também tem uma importância muito grande, né, no mundo, né, inclusive na Europa. Então, deixa eu dar uma acelerada aqui. Então tá, então esses aqui são os europeus. Os europeus estão regulando. E aí, além de decidir quem vai ser regulado, tem que decidir que obrigações. Então, isso gera uma nova característica dessa regulação. Ela é assimétrica. Então não tem como colocar as mesmas obrigações para a Amazon e para o Google. A Amazon, o serviço está regulando Marketplace. O Google é mecanismo de busca. São serviços diferentes, as obrigações não vão ser iguais. O que é um pouco estranho, porque regulação tradicional, vertical, de setores, como óleo e gás e tal, geralmente as obrigações são iguais para todo mundo. Né? Você só vê quem está cumprindo ou não. Mas aqui não. Essa é uma regulação assimétrica e flexível, porque ela tem que se adaptar à característica de cada mercado. Então, é uma característica completamente diferente. E isso implementar politicamente não é fácil. Você pensa assim, cara, para mim você está impondo tal obrigação, para aquela outra Big Tech não. Você tem algo contra mim, claramente, vou entrar na justiça. Então, isso não é algo muito simples de ser feito, né, politicamente. Mas, enfim,
Existem as obrigações que a gente chama de positivas e negativas. As negativas são proibições. Você não pode fazer autopreferência. Você não pode restringir o uso de dados, você não pode fazer venda casada, não, são proibições. E as obrigações positivas são coisas que você é obrigado a fazer. Então, por exemplo, interoperabilidade. Você tem que garantir que o seu serviço seja passível de ser utilizado em outros. Então, por exemplo, se você está criando um padrão tecnológico, ele tem que ser possível de usar em diferentes dispositivos. A Apple não pode criar um carregador que só funcione no dela. Entendeu? Você tem que ter interoperabilidade. Porque se você cria um carregador que só funciona no iPhone, um plug diferente, que não seja o USB-C, por exemplo, e você pega a patente disso, você está matando o mercado de carregadores de telefone. Né? Então, interoperabilidade, que é você poder usar dispositivos, você poder usar vários serviços ao mesmo tempo, não tendo que usar sempre da mesma empresa, é uma obrigação que a gente chama de obrigação positiva. São obrigações que não são proibições, se obriga a fazer algo para poder ter mais concorrência. Só fazendo esse exemplo do carregador do iPhone, essa medida simples vai fazer com que tenha concorrência no mercado de carregadores de celular. Você não precisa mais comprar necessariamente o carregador da Apple, se você tiver uma obrigação desse tipo. Portabilidade de dados, tem que ser fácil. Eu estou de saco cheio de usar um Instagram, eu quero pegar todos os meus dados, levar para uma outra rede social para que essa rede social tenha o mesmo acesso ao meu perfil para eu ter conteúdo do jeito que eu gosto. É como se você levasse um kit para treinar o outro algoritmo. E isso é mais fácil ter concorrência, porque agora, com a rede social nova, vai ter mais chance de ter gente indo para lá. Né? Então, desinstalação de aplicativos pré-instalados, não poder ter aplicativos que são impossíveis de ser desinstalados, que é algo que também é importante, é necessário. Ter termos de acesso justo e ter transparência, né, dos termos de uso. De fato, as pessoas serem alertadas do que elas estão clicando em aceita política de privacidade, aceita não sei o que a pessoa ninguém lê. Né. Então, você de verdade informar isso, né, ao longo do uso do aplicativo, ou de uma forma que não seja um documento gigante que ninguém vai ler, sabe? Coisas fáceis. Né. Não faz-me rir. Né. O Reino Unido também, para ser bem breve, né, para a gente poder finalizar e ter tempo de debater, o Reino Unido fez algo parecido, tá? O Reino Unido também fez uma regulação desse tipo. O Reino Unido foi o primeiro país do mundo a começar a discutir esse tipo de regulação, mas não foi o primeiro a aprovar. Os europeus começaram depois, mas aprovaram antes, né? O Reino Unido demorou mais tempo para aprovar. Eles têm também, assim, um sistema que também você tem que escolher quem são os gatekeepers, que eles chamam de plataformas com status de mercado estratégico. Cada país tem um nome diferente para esse negócio. Criaram uma unidade reguladora dentro do órgão de defesa da concorrência, que é parecido com o que a União Europeia fez, e basicamente foi isso. Tem um processo de designação das empresas e depois você tem um processo de designação de quais obrigações e proibições. Deixa eu avançar aqui. O Reino Unido criou um processo bastante burocrático. Tá? Isso é todo o processo para você designar quem são as empresas reguladas. Tem todo um passo, direito ao contraditório, a empresa tem que se defender, então é um processo bastante... Isso eu quis mostrar como é algo complicado, sabe? Você faz uma investigação, a empresa devolve, então não é simples. Deixa eu avançar, e tem as obrigações, a definição das obrigações que essas empresas estão sujeitas, que é a segunda etapa. Também tem várias fases, né, direito contraditório e tal, por isso que os britânicos ainda não estão colocando em prática essas obrigações, porque é muito lento esse processo. A partir do ano que vem, já essas obrigações e proibições já vão estar em prática, mas é porque o processo é lento. Só designar são vários meses, a empresa, só designar as obrigações são mais vários meses. Tá. E aí, diga. Uma questão aqui, como a gente pode garantir que as regulações não vão inibir a inovação das Big Tech? Por exemplo, o caso do carregador da Apple. Imagina que a Apple tem um carregador mais forte, mais potente, que vai carregar o carregador bem mais rápido que os demais. Como a gente pode garantir que essa regulação vai inibir a vontade de inovar mais, cara, tendo em vista que as Big Techs têm mais poder aquisitivo para inovar, pesquisa, né? Você está dando spoiler no último slide, mas eu vou falar um pouquinho. Esse é o desafio. É inegável que todas as plataformas elas são extremamente inovadoras. E elas trouxeram uma série de benefícios. Cara, o Waze é uma coisa muito boa. Né?
O Gmail é um aplicativo de e-mail que pensa assim, todos os aplicativos de e-mail são iguais. Mas quando o Gmail surgiu, ele era muito melhor que os outros e-mails e criou um novo padrão de aplicativo de e-mail. Pensa assim, que é uma coisa banal, né? Antes era pior. Né? O modelo da Amazon de varejo é um modelo muito bom, de logística, eficiência. Então, há muita inovação. Só que o que a gente não pode é não fazer nada de modo que a concentração de mercado seja permanente e que eles vão continuar inovando, mas a direção das inovações vai ser dada sempre por essas plataformas. Então, o caminho que elas decidirem seguir é o caminho que a inovação no mundo vai seguir. O que é importante é você garantir concorrência sem matar a inovação. Não, eu não tenho uma resposta simples para te dar, porque ninguém no mundo tem, diga-se de passagem, uma resposta objetiva, mas esse é o desafio. E mesmo quem está regulando, todo mundo admite isso. Que a gente tem que desenhar um modelo regulatório que não mate a inovação, mas que permita ter concorrência. O que não é simples, cara. Então, assim, eu acho que é um processo que vai ter muita tentativa e erro. A gente tem que colocar... Por isso que essas obrigações têm que ser assimétricas. Porque uma obrigação que você coloca para outro pode matar a empresa. E para aquele não, para aquele só vai garantir concorrência e a empresa vai seguir tranquilamente, porque os modelos de negócio são diferentes. Então você tem que estudar profundamente cada uma dessas plataformas, o mecanismo de funcionamento, para que você tenha obrigações que sejam, que garantam concorrência, garantam justiça nesses mercados, sem tirar os incentivos a inovar. Essa é a grande, a reflexão que eu vou deixar para o final é essa. Que não é simples, mas que todas essas discussões de regulação vocês sempre tiveram isso em mente, né? Que o objetivo tem que ser garantir o surgimento de inovações sem matar as empresas, mas garantindo justiça e concorrência, né? Porque é difícil mesmo, é difícil. Mas agora voltar um pouco para falar o que é a proposta brasileira, o que o Brasil está querendo fazer. Como eu falei para vocês, houve um projeto de lei em 2022 que queria colocar a Anatel como reguladora. Esse projeto de lei nunca foi votado, nunca foi à frente por causa das críticas. Ele primeiro colocava uma agência que cuida de um setor para cuidar de todos os mercados digitais, o que todo mundo achou muito estranho. E segundo, que os critérios para designar quem seria regulador ou não estavam nem um pouco claros, né? Foi um projeto que foi teve muito pouca reflexão nele, né? E aí o que o Ministério da Fazenda fez? Em 2024, início do ano, ele abriu uma tomada de subsídios. O que é isso? É um momento em que o Ministério da Fazenda abriu para a sociedade, olha, estão pensando em regular. O que vocês acham que a gente tem que fazer? E abriu um período para que as pessoas mandassem contribuições. Aí professores, ONGs, as empresas também mandaram a sua opinião. Então foi uma tomada de reflexões. Eu com um grupo de... Também morreu. Vamos igualar de novo. Eu também mandei uma contribuição para o Tribunal de Subsídio junto com outros professores, até um pedaço dela até entrou no relatório. E no final desse processo, o Ministério da Fazenda publicou um documento, em outubro, né? A abertura para contribuições foi em maio. Em outubro teve um relatório dizendo, olha, a gente recebeu todas as contribuições e lendo tudo, essa é a nossa opinião. E aí o Ministério da Fazenda colocou a opinião. A gente enxerga que isso aqui é um problema, isso aqui não é. Então, enxergado. Para vocês terem ideia, como isso é algo que chama atenção, essas contribuições vieram de vários lugares do mundo, não vieram só do Brasil. Primeiro que tem gente que estuda isso em vários lugares do mundo, talvez do Brasil quer discutir, mandaram uma contribuição. Mas as empresas também mandaram. O país que mandou o maior número de contribuições para essa tomada de subsídios foi os Estados Unidos e não o Brasil. Para a regulação no Brasil, o país que mandou o maior número de contribuições foi os Estados Unidos. Oi? Alguém falou uma coisa ou foi um teste de microfone? Então isso mostra como assim a briga de interesse está lá em cima, porque os Estados Unidos optaram em não criar essa regulação de sempre. Só que muita gente lá, que é a favor dessa regulação, ficou com muita raiva disso. Então, essas pessoas estão também mandando contribuições para outras instituições de regulação pelo mundo para que seja feita essa regulação. E por outro lado, a sede dessas empresas era nos Estados Unidos e elas mandaram contribuições que não vieram do escritório brasileiro, vieram da sede da Meta, da sede do Google. Então, foi um monte de gente, mas também teve professores, ONGs e tal, etc. Com esse relatório feito,
o Ministério da Fazenda falou, olha, a gente tem as nossas opiniões do que tem que ser feito. E essas opiniões, elas foram refletidas no projeto de lei que foi apresentado no mês passado. Porque depois de outubro de 2024, quando foi lançado esse relatório, o governo conversou com muita gente, fez vários congressos, vários encontros, várias audiências, e aí resolveu, no mês passado, submeter um projeto de lei para o Congresso. O projeto está com 675, de 2025. E aí, só a gente falar do projeto, esse relatório também trouxe alguns dados importantes sobre o mundo digital no Brasil. Primeiro dado importante, 6,5% do PIB brasileiro de 2023 estava no mundo digital por meio de plataformas digitais. E essas plataformas podem ser o iFood, a plataforma digital, Uber também. Então, toda essa riqueza brasileira, 6,5% está relacionada a uma plataforma digital, isso é importante. O Brasil é o líder da América Latina em número de fintechs e unicórnios, né, que são startups que chegam a 1 bilhão de valor. As plataformas nacionais de origem brasileira atuam principalmente em marketplace, delivery, transporte e financeiro, são fintechs, né? Apesar do avanço, a gente está ainda distante da fronteira global. Os Estados Unidos têm 40 vezes mais unicórnios que o Brasil. E o setor de tecnologia e informação tem alta produtividade, mas a participação ainda é modesta no PIB e mercado de trabalho comparado a potências globais. Isso é importante. Muito obrigado. Bom, e aí o projeto de lei? 17 de setembro, o governo fez um evento para apresentar não só esse projeto de lei, mas era na verdade um conjunto de medidas para o ambiente digital. Foi o dia que foi assinada a aprovação daquele projeto de lei da adultização, que deu muito relevância depois daquele vídeo do FELCA e tal, mas nesse evento teve também a criação do projeto de lei para os data centers, né, regras para criar data center, e este projeto de lei, que é fruto desse relatório do Ministério da Fazenda do ano passado, que é o PL 4675/2025. Esse projeto de lei está falando o seguinte: olha, a gente quer seguir um modelo parecido com outros lá fora, mas com algumas características brasileiras, né? O país que a gente aproxima mais, o modelo que a gente está propondo, é o Reino Unido, tá? O que mais aproxima, não é igual, mas é o que mais aproxima. Primeira coisa, o CAD vai virar esse regulador pelo projeto de lei. Tá? Então, criaria uma nova órgão dentro do CAD, que é a Superintendência de Mercados Digitais, que é quem vai fazer essa regulação. Tá? É isso. O Brasil criou um novo termo. Na Europa é o gatekeeper. No Reino Unido é o agente com status de mercado estratégico. Aqui são os agentes econômicos de relevância sistêmica. Cada um que cria a regulação tem um novo nome para isso. Então, a gente criou esse nome. Agentes econômicos de relevância sistêmica. Existem 3 objetivos gerais dessa proposta de regulação. Primeiro, reduzir barreiras à entrada, promover o processo competitivo e promover liberdade de escolha. Isso são meio que objetivos gerais, assim, né, que norteiam essa regulação. E aí, primeiro, vai criar essa superintendência de mercados digitais, tá? Acho que botei texto demais aí, né? Dei mole. Segundo, colocou os critérios para definir quem vai ser regulado. Primeiro critério, para você ser regulado, você tem que cumprir um dos dois. Faturamento bruto anual global superior a 50 bilhões de reais ou faturamento anual no Brasil superior a 5 bilhões. Tá? Tem que ter um dos dois critérios. Se você não atende esses critérios, você não vai ser regulado. Parabéns, você escapou da regulação. Se você atende esses critérios, não é suficiente. É uma condição necessária, mas não é suficiente. Por quê? Tem alguns outros critérios que não são quantitativos, são qualitativos, que você tem que cumprir. Não precisa ser todos. Mas se você cumprir pelo menos boa parte deles, você pode ser regulado. Que primeiro, presença em mercado de múltiplos lados, como a gente aprendeu no início desse mini curso, né? Que é atuar em mercados de vários lados e ser um intermediador. Poder de mercado associado a efeito de rede. Está vendo? Todos os conceitos microeconômicos que a gente estudou no início aqui estão ali no projeto de lei, está isso escrito na lei. Integrações verticais e atividades em mercados adjacentes. O que é o mercado adjacente? São mercados que são conectados, né? Então, assim, você tem o Google, pesquisa normal, é muito próximo da pesquisa de preços, você tem complementariedades. Posição estratégica para desenvolvimento de atividades empresariais de terceiros que entram em novos mercados. Acesso a dados comerciais e pessoais relevantes, para acesso a dados é muito importante, como a gente estudou aqui.
Número significativo de usuários profissionais e finais, oferta de múltiplos produtos ou serviços digitais. Tá? Então isso também para dar essa característica de ecossistema que eles estão querendo pegar. E aí, da mesma forma que a União Europeia, da mesma forma que o Reino Unido, o CAD tem um rol de obrigações e proibições que ele pode colocar. A lei fala nessas todas, um monte, mas o CAD vai ter que escolher caso a caso. Esse projeto de, tipo assim, essa plataforma faz sentido colocar, essa é a sua obrigação, essa não faz sentido. Vai ter que estudar cada um desses mercados. Então, por exemplo, só para dar alguns exemplos, esse primeiro é muito importante. Submissão de atos de concentração, mesmo que não tenha critérios de notificação, ato de concentração, não fusão ou aquisição. Então, se você é uma plataforma regular e eu uso essa obrigação para cima de você, você vai ter que me pedir autorização para comprar qualquer empresa, seja ela startup ou não. Você não é só atendendo os critérios normais do CAD. Qualquer empresa, se eu colocar essa obrigação em você, você tem que me pedir autorização. Que às vezes para frear a compra de todas as startups possíveis. Divulgação de informações, como coleta de dados, importante, critérios de ranqueamento, permitir a instalação de aplicativos de terceiros, etc. Não vou listar aqui para tomar muito tempo. Você tem algumas proibições também, que são também relevantes a gente discutir. Alguns exemplos de venda casada, você favorecer seus próprios produtos, que a autopreferência também é uma questão. Você praticar estratégias que são predatórias ou abusivas. Então você também tem uma série de proibições. Você vê que essa lista é grande, por quê? Porque para estar na lei, você tem que ter uma série de opções, tem que ter um leque de opções. Tá? Mas é importante dizer o seguinte, o processo de escolha das empresas e depois de escolha das obrigações, essa superintendência não vai fazer sozinho, eles vão propor. Então, nosso entendimento empresas X têm que ser reguladas em virtude do mercado A, B e C. Esses 3 mercados têm que ser regulados. Isso vai para o tribunal do CAD decidir em uma decisão colegiada com todos os conselheiros. E a votar vai decidir por maioria. E aí, beleza, passou. Essa empresa vai ser regulada. Tem uma nova rodada de definir quais são as obrigações e proibições. É obrigado a fazer isso, não pode fazer isso. Estamos propondo isso. Vai para o tribunal do CAD. O tribunal do CAD pode aprovar ou não. Então não é uma decisão, por exemplo, do chefe desse superintendente de mercado digitais sozinho. Eles vão fazer o estudo e propor. E depois que tiver sido implementado, eles vão fiscalizar. Então não é uma decisão única desse órgão. Tá? Isso é importante ficar claro. Então, algumas considerações finais, só para a gente fechar. No começo dessa apresentação, como está falando lá, a gente viu algumas características desses mercados que são, assim, que nos trazem algumas preocupações. Há uma tendência à concentração e há uma tendência que essa concentração dessas empresas entre em cada vez mais mercados. Isso é algo que chama atenção. Porque se você é monopolista, se você é muito grande, você tem capacidade de fazer práticas anticompetitivas. Idealmente, o CAD, a defesa da concorrência, iria julgar tudo isso e condenar, etc. Mas não há velocidade nem ferramentas adequadas para fazer essas investigações. Então, a defesa da concorrência é insuficiente para garantir a concorrência, que é o motivo dela existir. Por isso, as próprias autoridades entendem que você tem que ter um marco regulatório diferente. Então, a favor dessa regulação ex ante. Reino Unido fez, a União Europeia fez, foram os 2 exemplos que eu trouxe, mas eu incluo também a Alemanha e o Japão. A Alemanha, apesar de ser parte da União Europeia, ela tem uma regulação própria interna da Alemanha. O Japão também está bem avançado nisso. E o Brasil está entrando nessa discussão. Nós somos pioneiros em fazer essa discussão, ou pelo menos nesse estágio avançado, dentre os países em desenvolvimento. Isso vai ser muito importante porque uma regulação desse tipo sendo feita no Brasil vai dar força para que outros países em desenvolvimento consigam fazer algo parecido. Porque o Brasil é uma liderança, de certa forma, em vários aspectos. E a parte de defesa da concorrência brasileira é muito elogiada, avançada e muito eficaz, né, no que se propõe a fazer, especialmente considerando a baixa quantidade de funcionários do CAD. Já te passo, Júlio. Então, dito isso, a gente tem uma relação que é uma missão, na verdade, que é muito importante. Né? A gente não sabe se isso vai passar, isso é um projeto de lei.
ele foi submetido ao Congresso, ele precisa ser discutido, e sendo discutido, sabe-se lá o que vai mudar e o que vai sair disso. Porque uma coisa é como está sendo proposto, outra coisa é como vai sair de lá, né? Então a gente nunca sabe. O que eu acho, de um modo geral, é que é importante avançar nessa discussão. Esse projeto de lei, eu entendo que ele está bem feito, mas ele tem lacunas. Eu acho que tem muito debate a ser feito ainda, mas eu acho um avanço muito grande. Não vai ser fácil, mas é importante. A gente sabe que o poder econômico e político dessas empresas é muito grande, mas a gente não pode deixar de fazer esse debate. Então, basicamente, gente, é isso que eu tinha para falar hoje. Eu agradeço a vocês. Olha, era 1h30, olha. 1h, 29 minutos e 32 segundos. Com isso, eu vou passar para as perguntas. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Vai lá. Você falou que em relação, quando o Brasil ele quis captar as ideias para fazer a proposta, os Estados Unidos foi o que mais enviou sugestões. O próprio Estados Unidos ele apresenta uma regulamentação, as Big Techs, se informam, né? Como ele apresenta em relação a isso? Ótima pergunta. Houve esse debate nos Estados Unidos e até é importante eu até deixar claro o seguinte: o relatório que o Ministério da Fazenda fez ano passado, ele não trazia só essa proposta de regulação ex ante, ele também trazia uma proposta de melhorar as ferramentas de defesa da concorrência, adotar novas metodologias, novos modelos, novos processos, além de trazer essa discussão nova. Os Estados Unidos optou por só fazer essa segunda parte, que é atualizar processos, atualizar ferramentas, atualizar a metodologia de análise para ser um pouco mais rigoroso, mas optou por não fazer essa regulação nesses moldes. O que faz total sentido porque essas empresas estão sediadas nos Estados Unidos. Então, essas empresas elas trazem muita grana, muito capital para dentro do território americano. Então, você impor limites, do seu ponto de vista político, econômico, não é tão interessante. Ainda assim, dado que elas são monopolistas em vários mercados internos, os Estados Unidos, etc., tinham muitos congressistas americanos, especialmente democratas, que eram a favor desse tipo de regulação. Mas a maioria decidiu, né, que não, até porque ser uma maioria republicana foi algo que foi importante no Congresso. Né? Então isso foi travado ainda. Isso foi travado ainda antes do governo Trump. Tá? Ainda durante o governo Biden isso não passou, mas é porque tinha uma maioria republicana também. Mas houve essa discussão. O que eles fizeram é, vamos atualizar as ferramentas, os guias de análise de defesa da concorrência deles foram atualizados até, mas ficou nisso. Mais alguém? A minha dúvida era mais sobre uma questão. Eu queria falar sobre a NVIDIA, que é uma das, se não a maior empresa das Big Techs hoje em dia. Que muita gente... maior, o valor do mercado é maior. Exatamente. E muita gente considera ela uma bolha, por causa da evolução das inteligências artificiais que ela vem produzindo, etc, etc. Eu queria saber se é importante para algum órgão, nem que seja internacionalmente, fazer uma regulação ao tipo de empresa que ela é. Assim, com um crescimento econômico excessivo no pouco tempo que ela cresceu, o quanto ela cresceu em tão pouco tempo, sabendo que é um crescimento um pouco frágil. O caso da NVIDIA, ela é muito... O caso da NVIDIA é muito doido, assim, porque houve uma explosão de valor de mercado, né, que veio junto com o crescimento da IA, porque a gente vem, eu vou voltar um pouco no tempo, a gente vem nos últimos anos com uma crise mundial que é a crise dos semicondutores, né, assim, o semicondutor, à medida que você tem cada vez mais dispositivos digitais, você precisa de mais semicondutores para abastecer todo esse mercado, né? Quando teve aquela crise da mineração, todo mundo estava minerando Bitcoin, e aí faltou placa, foi aquela maluquice toda. O mundo entendeu que a produção de semicondutores é inferior à demanda. Desiste do microfone. É inferior à demanda. Então, dado que a própria extração de cobre é insuficiente para produzir o semicondutor, quem tinha semicondutor subiu muito o valor de mercado. Isso é uma coisa. O caso da NVIDIA, como eu sei, é como você está produzindo elementos de plástico que vão ser usados para produzir, como você me falou,
você vai criando uma bolha que quem tem essa produção vai crescendo. Agora, essa regulação desse processo de bolha, assim, ela é uma regulação que é até mais do que concorrencial, ela é uma regulação sistêmica. A partir do momento que você fura essa bolha, você vai entrar em crise todos os big techs ao mesmo tempo. Eu acho que, assim, a gente aprendeu um pouco com a crise de 2008. A crise de 2008 no mundo foi uma crise que mostrou assim, olha, a gente tem uma capacidade de contaminação do setor financeiro e do setor real muito grande. Todo mundo está trabalhando em inteligência artificial, está com valor inflado, né? Quando algumas dessas empresas falirem ou não tiver capacidade de processamento suficiente para fazer uma inteligência artificial, vai estourar a bolha. Só que, assim, você regular isso é, tipo assim, é uma regulação que é mais financeira do que qualquer outra coisa, né? Mas, assim, eu não sei se tem muito o que fazer, não, porque você tem um recurso escasso que está em uma demanda altíssima, então todo mundo vai investir. Do seu ponto de vista, assim, digamos assim, concorrencial microeconômico, não sei se você tem que fazer isso, não sei. Do seu ponto de vista sistêmico, você tem que ter mecanismos financeiros para você deixar se espalhar. Mas é difícil mesmo, assim. Vou ter uma coluna sobre isso hoje no Globo, né? Sobre a bolha do IA. Você pode até falando. Como você tem várias big techs que têm participação em vídeo, se ela quebra, gera prejuízo para as big techs que não vão ter, por sua vez, mais acesso a todas essas necessidades de dispositivos digitais que estão para vídeo, então vai criar uma bolha que pode quebrar tudo. Não sei, a ver. Obrigado. Eu queria saber como é que você acha que vai ficar no futuro a distribuição e a nossa utilização dessas plataformas digitais. Se você acha que vai continuar nessa questão dos múltiplos mercados e vai acabar que poucas redes vão ter vários níveis de utilização em diferentes nichos e aí a gente se distribuiria, cada pessoa usando algumas redes, ou se vão continuar, se vai ter espaço para criarem outras redes, por exemplo. Você falou que o acesso a esse novo mercado é difícil. Mas tem exemplos como o Kawaii, o Deezer, até o TikTok voltando agora. E aí, como que vai ser essa situação no futuro? O que você acha que vai acontecer? Se a gente vai ter algumas que a gente vai usar mais e aí vai ter que se distribuir, vai ter algum que vai ser um grande monopólio em diferentes nichos, como você falou, o Google, a Amazon. Você acha que algum vai vencer essa batalha de... Eu queria fazer uma pergunta que complementa. Por favor, não, por favor. As externalidades, elas funcionam como uma barreira. Você não vai conseguir passar os usuários do Instagram só porque agora nós temos um projeto de lei que exige a redução dessas barreiras, que são barreiras meio subjetivas. Os consumidores têm as preferências individuais, mas elas condizem todo mundo no Instagram, por conta das externalidades de lei. Eu vejo assim, que, como o Gustavo falou agora, como a gente teria isso no futuro. Eu enxergo que, assim, mesmo com essa mudança, você não vai conseguir desfazer, talvez seja impossível você desconstruir esse valor que é subjetivo para os usuários. Mesmo com toda essa mudança, eu não acredito que vai surgir um Instagram 2.0. Talvez não seja. Talvez a gente tenha perdido, foi o que ela falou, a gente perdeu o ponto de controle. Mas se você ter perdido o ponto, assim, a gente só não vai tirar nada, né? Tem que correr atrás. Mas assim, primeiro sobre o ponto do Gustavo, para dar a resposta exata, só depende. Porque como a gente vai fazer daqui para frente, vai depender do quão bem sucedido vai ser essa regulação. Um exemplo, tipo assim, um argumento que é muito usado é tipo, cara, você faz um negócio totalmente novo, você tem um risco de fazer errado. Tem tudo que é novo na vida, né? Tem gente que faz uma coisa nova, uma atividade nova, pode não dar certo de primeira, pode errar, mas isso não pode ser uma justificativa para a inação. Agora, o quão bem ou quão resultado vai dar isso, só o ponto de lá, porque mesmo na Europa, na União Europeia, que foi o primeiro a aprovar, a gente está tendo muito poucos resultados ainda, porque está muito no começo, né? Está muito no começo. Eu acho que, assim, dizer se vai ser bem sucedido ou não, e aí, até porque o Zé falou, assim, gente, é muito importante lembrar o seguinte: ser monopolista em si não é um problema. O problema é o uso que você faz do seu monopólio.
Como a gente viu assim, o CAD não tem alguém que você monopolista. Você tem produto melhor que os outros. E você ganhou o mercado, você conquistou esse direito de ser monopolista. O problema é a maneira com que você usa o seu monopolista. Só que qual é a questão dessas grandes plataformas digitais, desses big techs? Elas usam isso de uma maneira anticompetitiva frequentemente. E existem mecanismos que vão fazer com que elas se perpetuem e continuem fazendo essas práticas. A ideia da regulação é dar condição justa. Se o Instagram continuar sendo a melhor rede social para fotos para sempre, continue usando para sempre. Mas é importante você ter a oportunidade, as condições para competir. Atualmente não se tem condições para competir. Se você tiver um ambiente em que você não possa fazer venda casada, você não possa fazer autopreferência, que os dados gerados pelo Instagram têm que ser compartilhados com eventuais concorrentes. Você tem condições para concorrer e ainda assim o Instagram for melhor, que continua aqui. Mas aí a questão é, a empresa, a Meta, vai ter que ter um serviço melhor. O Google vai ter que ter uma pesquisa melhor. Então, a ideia é você dar condições de concorrência. Pode ser que simplesmente continue as mesmas. Mas, ainda que continuem as mesmas, só essas obrigações já vão melhorar a experiência. A ideia é essa. Você tem uma melhoria da experiência das pessoas em condições de concorrência. A ideia é que você volte a ter uma concorrência nos méritos. Coisa que não está acontecendo. No começo foi assim, mas agora os mecanismos conseguem reforçar esse poder de mercado, ainda que você não tenha produto melhor, ainda que você não tenha serviço melhor. Então a questão é dar condições justas. Se vai continuar, pode ser que não, só o tempo dirá, sim, só o tempo dirá. Agora, a regulação tem que ser bem feita. E é muito difícil. É muito difícil fazer uma regulação que seja eficaz, que não mate a inovação dessas empresas, que garanta condições justas, que garanta a concorrência. É difícil fazer isso. Tanto para todo mundo no começo. Né? Para todo mundo no começo. Mas é que o todo mundo é fácil. E, assim, um outro ponto que eu não falei também, todas essas obrigações podem ser revistas. Cara, olha só, você proibiu venda casada um tempão e agora você pode rever e dizer que não, acho que isso não é mais uma questão para esse mercado. E tirar a proibição. Isso pode ser revisto. Não é eterno também. Todas essas obrigações vão ter um prazo de validade e podem ser revistas ao longo do caminho. Cabe definir os critérios. Assim, tal obrigação vai ser por 5 anos, 10 anos, não são eternos. Pode até ser por um período muito longo, né? Assim, até 15, 20 anos, mas elas têm um prazo de validade. E a revista pode ser renovada, pode ser retirada. Diga. Marcos, eu tenho uma pergunta, você não comentou essa parte, mas talvez eu queria perguntar. Por favor. Seria uma barreira a implementação dessa legislação para regulação o fato de boa parte dessas grandes big techs, que a gente pensa em entrar nesses critérios de regulação, elas têm um poder de mercado muito grande e elas fornecem serviços que são cotidianos e acabam virando essenciais para vários serviços, né? Como o Google, o Waze, o WhatsApp. Então, essas big techs, elas logicamente não vão querer ser reguladas. E elas têm um poder de barganha para isso, né? Porque elas ameaçarem saírem do nosso mercado seria um prejuízo social, assim, repetido. Então, como a gente lidaria em relação a isso? Tentar regular esses big techs que têm um certo poder de barganha grande. Isso é um ótimo ponto. A gente fala pouco sobre isso, mas já existe bancada dos big techs, né? A gente já tem deputados que são conhecidos por defender interesses big techs. E a capacidade de lobby delas é muito grande. Muito grande. Isso é muito importante. E além disso, elas de fato têm o poder de barganha. Só que o Brasil é lucrativo demais para se ir embora para uma regulação. É muito importante ter em mente que o Brasil é um dos países que mais usa celular do planeta. As pessoas gastam mais tempo no celular no planeta. E até existe um conceito que alguns dos autores estão usando, né, que é o seguinte. A gente diz que o Google é monopolista de pesquisa. O Instagram é monopolista em rede social baseada em fotos, stories, etc. Mas no fundo, existe um grande mercado, que é o mercado da atenção. Todo mundo escuta a sua atenção. Você tem, sei lá, de
certa forma, o Netflix até participou de algum momento no Instagram, está todo mundo disputando o tempo que você fica na plataforma. E agora, por exemplo, esses streams que tem anúncio, você assiste anúncio, esse streaming é remunerado. Então ele quer que você assista aquilo, então você é remunerado pela sua assinatura pelo anúncio. Então no fundo, está todo mundo disputando a atenção. Quanto mais tempo você fica dentro de um ecossistema, gastando seu tempo lá, ainda assim, você esteja pagando, você está gerando dinheiro para essa plataforma. Se nós somos um dos países do mundo que fica mais tempo no celular, o segundo ou terceiro do mundo, uma coisa assim, a gente gera muito dinheiro. Então, você dizer, regulação vai embora, tudo bem, cara, vai embora, vai entrar outra plataforma que vai fazer isso. Que vai fazer isso. E mesmo que você saiba, as pessoas vão, dependendo do grau de preguiça ou não, vão pegar um VPN e usar. Então, assim, sair, eu não acho que é uma ameaça muito crítica. Assim, verdade, até porque não saiu no mundo, tem ainda muito, não, né? Então eu acho esse poder de barreira. E assim, eu vejo, assim, isso é uma observação pessoal falando que o que eu percebo nesses negócios, tem representantes dessa plataforma, conversas da concorrência, estão pensando, tem conversas de defesa da concorrência, estão discutindo essa tipo de regulação do todo agora. É um pouco o seguinte, eles já estão meio que aceitando que alguma coisa vai rolar, que já a batalha já é em ser as obrigações mais light possível. É um pouco esse o sentimento. Tudo bem que dentro desse ambiente, é um ambiente que a maioria das pessoas está falando dessa regulação. Então lá dentro não adianta falar, tem que regular nada. Eu falei, cara, olha só, todo mundo aqui na sala está falando que é para regular. Você está me dando falando que não. Beleza, tá bom. Agora, é óbvio que fora desse ambiente vão dizer que tem que regular, nada disso. E essa impressão também era um pouco a impressão que eu tinha até o ano passado. Eu passava muito tempo no poder. Dado que o próprio governo federal americano não era tão contra regular antes, você dizer que era contra uma coisa. Agora mudou um pouco o jogo. Eu não sei até que ponto essa regulação vai entrar num debate lá das negociações do Brasil e Estados Unidos lá, que ele vai estar com o tempo e tal. Certamente vai estar na mesa retirada dessa regulação, dessa ideia, dessa proposta. Então, assim, eu acho que essas bibliotecas pararam um pouco nos ambientes de reguladores, de tomadores de decisão, a falar que não tem que regular, mas no ambiente de mata e falam, quem sabe que isso entra na banana, né? Mas eu não acho que é muito crível, assim, de verdade, uma ameaça que tivesse aí. A gente é muito lucrativo para esse serviço. Você tem que arrancar dinheiro, mas aí acho que não dá. Acho que tem até um pouco a ver. Você falou que quando aqui no Brasil eles pediram essas ideias, né, no caso desse tema, o país que mais enviou alguns pontos foi os Estados Unidos. Acho que muito por causa da maioria das grandes empresas enviadas lá. E aí eu queria saber se quando foi no processo de realmente desenvolvimento dessa regulação na União Europeia, se teve alguma tentativa de interferência por parte dessa empresa, ou se agora, né, que já está mais avançado, está tendo algum tipo de tentativa de interferência ou tentar passar por cima disso, não sei. Sim. Falar que é um absurdo essa regulação, falando todo dia, né? Mas assim, a questão é que na Europa isso é mais difícil, porque a Europa sempre tem uma vantagem muito grande na política. Porque a Europa, né, é um continente que colonizou o mundo, teve um poder político durante séculos gigantesco, e hoje em dia se vê esmagado em termos de tecnologia por Estados Unidos e China, cada um de um lado. Olha para leste, olha para oeste, é um gigante tecnológico, com um monte de tecnologia avançada, enquanto eles estão uma infraestrutura defasada, antiga e sem grande liderança tecnológica. A liderança tecnológica não está mais na Europa, nos Estados Unidos e China. Então eles sentem o seguinte, olha, as nossas empresas não conseguem competir com as grandes empresas de tecnologia americanas e chinesas. A única coisa que a gente pode fazer é regular os caras. Então o que acontece? A própria Comissão de Defesa da Concorrência Europeia sai largando muita bilionária nas big techs o tempo inteiro. Aquela ali do caso do Android foi uma delas, assim, o tempo todo. Os caras ali estão financiando o Parlamento Europeu já há muito tempo esse mundo. Só que aí as empresas falam, é um absurdo, olha o tamanho da multa. Na época que foi 2018, que fez a multa lá do caso Android, nunca a União Europeia tinha dado uma multa de 4 bilhões de euros. Nunca tinha dado. Mas falar, o Google falou que isso é um absurdo.
que não sei o que, e aí eu acho que eles recorreram na Suprema Corte Europeia, né? E os caras falaram, não, é isso mesmo, não pode pagar, tá? E não saíram da Europa. Estão lá. E eu estou falando, é um absurdo, tá? As empresas sempre compram, assim, ninguém quer ser regulado. Bom, nenhuma empresa fala, pô, que doido para ser regulado. Ninguém vai falar. Sempre falam contra e lá falaram. Mesmo nos Estados Unidos, elas reclamaram muito. Durante o governo Biden, a presidente de uma das agências de defesa da concorrência era a Lina Khan, aquele exemplo assim, Gonçalo Galo, que escreveu o texto da Amazon, falando da Amazon para uma empresa de produtos de bebê. Ou seja, era uma acadêmica que fez um artigo falando que a Amazon é terrível. E ela foi colocada num posto de ser presidente de um órgão de defesa da concorrência americana. E a Amazon, quando aconteceu, a Amazon obviamente ficou a carta, mostrando como era terrível, eu vou colocar essa mulher lá, vocês estão malucos, não sei o que, eles estão colocando do mesmo jeito. E os Big Techs lá pressionando. Então, algumas decisões são tomadas apesar da resistência dos Big Techs, mesmo no solo americano. Né? Mas assim, reclamar o tempo todo. Entrar nos textos que são publicados pela Amazon, não sei o que, a Amazon tem um blog da Amazon, que eles publicam algumas notícias, posições, posicionamentos e tal, falando que é absurdo, Europa é absurdo, Rio é absurdo, os caras estão ficando malucos, tudo. E vão vir, daqui pra frente, quando estiver tramitando esse PL, vão falar muito, já estão falando. Vou soltar uma nota, tem uma nota da Big Techs falando da regulação, eu não li a nota, fiquei sabendo dela na sexta-feira e não li ainda, mas já tem uma nota falando que não tem que passar PL nenhum. Fala. Por favor. Professor, eu queria saber sua opinião a respeito da natureza das startups, porque elas já nascem com esse pensamento de se tornar Big Techs. Em 4, 5, 10 anos, elas são feitas na sua maioria para a massa, para estar em todo o mundo possível. Numa velocidade muito grande, uma velocidade que não dá para controlar. Bom, as startups, o startup é um mundo muito doido, assim, porque quando começou com essa forma de mundo de startup, o pessoal começou a estudar um pouco melhor dela, e que existem startups que têm vários tipos de objetivos. A maioria cria para ser vendido para uma Big Tech. O cara lá tem uma ideia de uma tecnologia, começa a criar aquele sonho, vai criar na garagem, não sei o quê. O sonho do cara não é nem virar uma Big Tech, o sonho dele é ser um cara. A maioria delas, o cara assim, pô, imagina, 5 bilhões aqui no ano, não faz mais nada no vida. A maioria tem essa lógica. Tem algumas que de fato criam com a lógica de entrar no mercado concorrente. Essa é uma minoria. Porque você faz assim, cara, imagina. Se eu criar uma nova rede social, se eu não for comprar, for bem sucedido, cara, criei aqui uma startup, criou uma rede social muito melhor. Eu vou ter que lidar com todo o poderio e ódio da mente. E vai fazer o quê? Vai criar uma série de dificuldades para essa rede social funcionar. Por exemplo, pode chegar e falar o seguinte, olha, todo mundo que é criador do Instagram, que esteja recebendo algum tipo de monetização, não pode ter uma conta nessa rede social, não. Que é um contrato de exclusividade. Ainda que não assine, se ela tirar a pessoa do Instagram, ela é como se estivesse assinando um contrato. Aí pronto, você já criou um impedimento. Então, essas startups pensam, se eu concorrer, vai ter que lidar com essas coisas. A melhor você vê uma delas. Então, junto uma grana absurda e pronto, perfeito. Muitas startups é isso. Agora, obviamente não são todas. Tem outros que querem atacar um nicho que não tem uma Big Tech, tem que criar uma tecnologia que não seja um concorrente da Big Tech, essa tem mais chance também de suceder. Da mesma forma que quando o 99 surgiu no Brasil, a 99 foi comprada por chineses. Mas originalmente ela é brasileira. Né? A ideia dela é a seguinte, olha, o Uber não consegue estar conquistando o mercado, há algum espaço para concorrência, e o Uber é um modelo de negócio que ainda não era lucrativo. O Uber ainda não estava muito lucrativo. Prometia ser, não estava muito. Conseguiu entrar. Agora, o Uber é uma coisa, não é uma Big Tech. O Uber é uma empresa grande, poderosa. Mas naquela época não era tanto, não é uma Big Tech. Então, quando você é startup está nesse setor, não vou concorrer para ser gigante, tem uma chance maior de dar certo. Agora, setor,
existe um termo que o pessoal criou muito interessante, que é as startups que tentam entrar num setor que tem uma big tech, elas chamam kill zone, zona de morte. Que é a chance delas morrer, ou elas são compradas ou elas vão morrer. Porque os caras vão atacar. Com alguma medida, alguma prática que inviabilize o negócio dele. Então foi criado o conceito de kill zone. Olha, você tem uma startup da kill zone. Ou seja, ou ela vai ser comprada ou ela vai morrer. Então o conceito foi criado para separar das outras startups que tem alguma chance de dar certo. Beleza? Eu queria fazer uma última pergunta só, para encerrar por hoje. Onde fica esse limite da legalidade dos dados? E também instituições de qualidade não poderiam, por exemplo, se beneficiar dessa venda de dados para se subsidiar? Tipo, ONGs, por exemplo? A venda de dados é um negócio que é muito polêmico. Por quê? Existe a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, ela coloca limites para o que a gente pode fazer com os dados. Então, uma das dificuldades que o CAD teve para implementar essa plataforma foi que alguns casos o CAD pensou assim, olha, a forma de resolver a concorrência nesse mercado é obrigar a compartilhar os dados dos usuários para outras empresas poderem usar. Que aí pode criar um algoritmo tão bom quanto. Você tem o direito à privacidade dessas pessoas. São dados de gente. Então, se você começa a compartilhar esses dados, você está violando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, um outro desafio que essa regulação vai ter é como fazer uma obrigação concorrencial que permite compartilhamento de dados sem violar a privacidade das pessoas. E se você estivesse fazendo uma venda de dados, de dados como uma forma de pagar dinheiro que seja para a qualidade, está violando a Lei Geral de Proteção de Dados, está compartilhando dados pessoais. Existe gente que defende que dados, se eles forem anonimizados, ou seja, forem dados anônimos, não tem problema. Mas tem gente que defende que ainda assim é violação da privacidade. Porque ainda que esses dados sejam anônimos, você consegue traçar o perfil da pessoa pelo pacote de dados ali. Isso pode violar a privacidade ainda que seja anônimo. Então isso esbarra na própria Lei Geral de Proteção de Dados. Que é o grande desafio. Foi isso então. Obrigado, gente. Valeu.